Bom, começando aqui mais um papo. Eu tô começando de novo, tá? Porque eu comecei antes e errei a gravação. Eu tô aqui com elas 3 anos depois da primeira entrevista, que foi uma entrevista que repercutiu muito. E agora elas estão num momento muito bacana. Essa semana elas gravaram um DVD em São Paulo. Esse é um dos assuntos de hoje que eu vou conversar com as irmãs Barbosa. Tudo bem? Olá, Tudo bem? Fiat. Tudo bem, e você? Bem Mas já também. tem 3 anos? Já. 3 anos. Nossa, o tempo passa, minha filha. Passou muito O rápido. tempo não para, muito o rápido. tempo não para. Mas que bom, estamos aqui de novo. Eu, na outra gravação nossa, que deu errado agora, eu perguntei, você continua em São Paulo e você em Uberlândia. Isso. Agora em Patos de Minas. Agora Sim, em Patos de exatamente. Minas, mas mais em Patos, porque agora eu tô numa fase mais tranquilona, tô ficando mais na fazenda. Não sei quando deu essa tranquilidade hoje, Tô- nos últimos 8, 10 meses. Eu também Mas eu tô gostaria. curtindo muito ficar em casa lá na fazenda, então tô ficando mais em Patos. O DVD, eu vi que teve participação do Alexandre Pires Exatamente. Sim. E da Gabi e da Rafa. e da Gabi e Rafa. Aham. Ah, elas cantaram com vocês lá Sim, também? cantaram. umas Cantam muito fofas. bonito também, né? Demais, Lindo, demais. lindo. Duas fofas. Dueto muito bom. Depois eu pedi pra você analisar se fizeram bem ou não. Fizeram ótimo. A sua crítica. Ótimas. E o DVD foi gravado em Guarulhos, aqui Em ao lado de Guarulhos, São Paulo, sim. perto do aeroporto ali. Exatamente. Que tem um mega de um estúdio, tem muita Isso, gente gravando lá. Sim, é muito legal. Qual foi a ideia desse DVD? Por que esse DVD agora? Qual... Bom, você bem sabe, essa ideia, esse sonho começou há 6 anos, mas aí veio a pandemia, a gente teve que esquecer um pouquinho, deixar guardado. E em 2024 a gente retomou a intenção, o intento de gravar esse DVD. E assim a gente fez, foi correr atrás do que era necessário, dos produtores de repertório, e na verdade a gente tinha pensado em fazer um registro da nossa carreira, né? Era isso que eu queria. Mas no decorrer das coisas, olha, vamos deixar essas ideias de comemoração, vou deixar por 50 anos. Nossa. 50 Se anos tiver de carreira. força ainda, né, pra cantar? Vixe. E aí a gente decidiu fazer um trabalho um pouco mais... Não sei se moderno é a palavra, mas um Diferente, pouco, né? Pra diferente nós, do que a gente já tem feito nesses 40 anos de carreira, porque a gente vê hoje os artistas gravando modão, gravando raiz, gravando isso, e isso a gente fez uma vida inteira, né? Isso foi a pauta da com nossa prazer, carreira, né? né? Então, o grande desafio era fazer diferente disso. E foi o que a gente fez. As músicas mais atuais, uns arranjos mais atuais, e fizemos o Somos Música. Fizemos em Guarulhos justamente por isso, né? Um estúdio novo, aqui onde a gente tinha acesso a São Paulo, né, André? A estrutura toda, né? Toda a estrutura, apesar de que algumas equipes vieram de outros Verdade, lugares, Goiânia, né? Mas por conta dessa estrutura do Bunny J, que foi muito legal para nós. É um baita estúdio, né? Nossa, muito, demais. Impressionante. Muito. Muita gente pergunta por que São Paulo, a maioria não sabe que por conta de logística é mais barato gravar em São Paulo, geralmente, Exatamente. pelas pessoas que trabalham, Uhum, né? exato. Mesmo que venham de fora, às vezes é mais verdade. barato. Fica mais em conta. É mais interessante também. É. O Alexandre Pires é por conta de Uberlândia, vocês conhecem ele? A proximidade com ele, a ideia de trazer ele é por quê? Porque na época lá há 6 anos, ele teve um encontro com o Gui, e o Gui conhece que ele. fez o convite Essa para ele. família, As né? meninas vão gravar um DVD, você vai cantar com elas. E eles têm uma amizade, né, desde do tempo de antes do SPC, porque o Gui é amigo do pai e da mãe deles. E aí, não, pode contar comigo e eu vou. E quando a gente retomou esse sonho, eu falei assim, vamos ver se o Alexandre Vamos vai usar as mesmo. palavras dele Vamos contra ver. ele. Ele falou que qualquer ia, dia quero no ver carro, se ele vai. E aí a gente foi atrás e ele realmente topou a ideia. E foi assim que Ele nasceu. foi sensacional. Vocês cantaram o que com ele? Nós cantamos uma música inédita, da Lari Ferreira. Que ele Lari mesmo Ferreira. indicou, né? Que chegou pra ele e tal. Agora ele caiu pra cá, É, né? Ele agora pegou, é nosso, ele é nosso, hein? Roubamos Ele ele. falou assim, olha, não chegou a tempo de eu gravar, eu gostaria, mas não deu tempo, eu vou deixar vocês ouvirem, porque ele foi extremamente gentil, Foi. um cara muito generoso. Eu mandei algumas músicas para ele escolher, ele falou assim, não precisa me mandar nada, eu vou cantar o que vocês quiserem. Fala assim, é essa música que eu vou cantar. Mas eu pedi para ele, eu falei, olha, a gente está gravando uma coisa, como você está entrando nessa, agora você está com esse olhar mais aguçado, ajuda a gente a fazer isso. Ele falou assim, eu tenho aqui 2 músicas ou 3, vou mandar para vocês. Vocês avaliam, se for legal, a gente faz junto. E deu certo, foi legal.
essa música da Lari tá no repertório. A música que abriu é do Alexandre Pires? Ela chama Eu Vim Pra Fazer a Diferença. Mas não, Eu não sei se é cantou só com eles. Não, Com eu não ele. sei se essa música é só dele, mas eu sei que ele é um dos compositores. Tem Acredito mais. até que tem Acho mais que tem mais compositor? compositores, É. não me lembro. Porque, se eu não tô enganado, essa música o Thiaguinho gravou. Junto com ele. Fizeram Os é dois junto? gravaram. Fizeram É. um clipe bem legal, O né? clipe é Eu lindo. lembro. É verdade, É. Tem uma mensagem e tal, né? Exatamente. Justamente por isso que eu escolhi essa música pra abrir o DVD. Na verdade, foram 2 mantras, né? Essa no início e o Tá Escrito para encerrar, porque diz exatamente as palavras certas na hora certa, no momento certo da nossa carreira. Eu acho que é isso. Tá escrito do Revelação? Exatamente. É. A gente puxou ele pra cá, vocês estão indo pra lá, é isso. assim. E ainda batemos assim, mas falou aí, Ale, vai pra lá. Foi assim. O Alexandre vai vir aqui. Que legal, que Ele legal. falou que ia fazer 2 podcasts. Ele fez o do Brito, que é um podcast de pagode, edição de pagode. Vai fazer o sertanejo. Tem que fazer tem que agora. equilibrar, né? Exatamente. Tá achando o quê? Né? Acho que vai ser legal. Todo mundo fala que ele é muito... Eu não o conheço. Não, Nossa, ele é uma é pessoa maravilhosa. Você vai sensacional. ficar encantado. Um gentleman. Eu queria falar uma coisa. Que a sua irmã, eu e a sua irmã, nós nos entendemos melhor em algumas eu não sei porque situações. vou recorrer à melhor de todas, Val, ele começou. Olha lá. Aí eu me lembro que era mais difícil aceitar algumas músicas, né? Uma pessoa que essa coisa. Música muito nova, não. Eu me lembro de Não é algumas música vezes. muito nova, é conversa. música que talvez eu não goste, que não fique bem na minha voz. Às vezes a música é até legal, mas eu não consigo. Aí Ô, eu- menino, Edna, você falou de novo que ele era legal, Edna. Ele já começou, Edna. Me sopraram o repertório de vocês de ontem, me mandaram. Sopraram? Ali, Aí eu falei, pô, ela tá moderninha, Pessoal, né? dedo Poxa, duro mas do como caramba. As pessoas mudam. Vai né? usar contra... Ideia! Quando a gente assina contrato, né, Piunzi? A coisa acaba com a Depois que gente. cai o Pix, tudo muda. E porque não, você- não é nem o Pix, é contrato mesmo, é a pessoa que cumpre. Meu pai me ensinou, né? Eu não me dou pra minha irmã muito, nada. E aí, É assim. eu falei brincando, mas eu sei que é um processo de aceitação. Você fala, não, eu vou... Como ela Não, falou no começo, fazer algo mais atual. Como é que foi esse processo todo? Foi assim. Internamente aí. Internamente foi assim. A Edna esteve com o Rodrigo Costa, o maestro, que inicialmente idealizou conosco, né, até onde ele pôde fazer. E aí ele que falou assim, não mexe com 40 anos agora, né? 35, nem lembro quantos anos. Vamos fazer alguma coisa que mostre vocês diferente para a galera que não conhece vocês, porque vocês já têm o público de vocês, queridíssimos, inclusive. E aí ele começou a falar assim, ele deu a ideia, vamos fazer sucessos que são, assim, incontestáveis, talvez, ou a de maior certa forma, parte dos últimos 10 anos, a maioria. E aí começaram as escolhas, né? E aí tinham músicas, Piunte, viu, Pipi? Que eles vinham e eu achava muito legal. Tinha outros que eu falava, para com isso aí, para. E assim foi indo. As músicas que foram me tocando, você pode ter se surpreendido, mas eu gosto de muita música que você achava que eu não ia gostar, meu amiguinho. Mas você conhecia? Você é de ouvir ou não? A maior parte eu conhecia. Inclusive, algumas eu conhecia e a Edninha não. É verdade. Inclusive dessa juventude, né? Desse povo que está cantando mais atual, eu conheço muita coisa e gosto. Né? Você pode contar quais eram? Eu lembro que Agora eu esqueci de cabeça, devia ter notado. Ah, Das devia. músicas mais recentes que vocês regravaram. Não, que a gente regravou. É. Por exemplo, teve uma do Jorge Mateus que entrou, mas a gente também pensou em outra dele dançante, né, Edna? Voa, beija-flor, vai dar seu amor pra quem não te conhece. Mas aí a gente optou pelo Logo Eu, que eu também... pelo menos eu sempre gostei também, né? Muito boa. Logo eu que nem pensava, eu não imaginava te merecer. E agora sou o dono desse amor, eu nem quero saber porquê, eu só preciso viver. Mas a gente regravou mais coisas. Por exemplo, a gente regravou As Patroas, né, Marília e a Maiara Maraísa Sim. com o Quero Você do Jeito... É isso, né? Quero Você do Quero Jeito Você que do quiser. Jeito Ah, vocês gravaram? Isso. Que tem um trabalho seu bom, no fundo, de segunda. Não sei nem ficou- quais vozes que se faz. Olha, ali. você já ouviu o trabalho? Como assim? Não, mas eu lembro da música, que elas ficavam brincando, as três. Exato. Sim, a Exatamente, Edna fez muito legal, uma jogada Foi boa. bem bacana. A gente fez Gustavo Lima, o Ficha Limpa, que é uma das que unanimidade, todo mundo curtiu muito. Fizemos Luan Santana, Coração Cigano. Coração cigano que tem a Que Luísa. ele grava com com a a Luísa Luísa. Sonza. Ah, é? Coração cigano. Que mais?
Chora Me Liga, né? Do Jorge Mateus, né? Não, João Bosco. É, isso. Não. É? Chora Me Liga Eu João já Bosco. tô meio ainda com sono. João Bosco Vinícius, Chora Me Liga. Que mais? Não tô lembrando. Dessas mais... que eu fiz o solo. No dia do seu casamento. A gente escolheu cada uma para fazer um solo também, para ser diferente. Então eu cantei uma música das meninas Maiara e Maraísa, que foi, acho que, um dos primeiros, ou o primeiro sucesso no dia do seu casamento. E a Edna cantou uma inédita, da Fátima Leão e mais. Então, assim, o repertório alguns. tá bem diferente de tudo que a gente já cantou, realmente. Agora, o processo mais trabalhoso realmente foi com a Diná. Mas de aceitar ou de adaptar a voz para o jeito de cantar? Olha, pra aceitar, que nem a música do Alexandre Pires. A Edna mandou, eu falei, Edna, não sei cantar isso não, Edna. É porque é meio que um... não é? Não vou falar que é um rap, mas é uma marchinha falando ali. Mas E aí ficou muito legal. Exato, a Edna já interpretava a melhor. gente tem que dar totalmente pro Rodrigo, porque Isso ele que eu foi ia falar. genial. Ele falou, confia em mim. Então, algumas músicas, a gente foi pro estúdio e ele falava, não, Dina, ele me direcionou, né, junto com a Edna. Não, tá legal, tá super Dina Barbosa, né, mas a gente não quer sai Dina Barbosa. Eu falava, poxa, O Rodrigo, ele tem o jeito de falar, exato. né? Exatamente. Então tem muitas jogadas muito de dueto, inclusive na música da Marília e outras, que ele que deu... sugeriu, e ele que foi falando, olha, sai um pouco daqui desse lugar comum, né, o confortável em que você está, que eu achava, essa parte foi terrível para mim, porque a gente começa, se não se preparar, você começa a se sentir um pouco inadequada, né, nossa, mas minha voz, eu canto assim, sei lá, não vou falar os anos, já tem gente fazendo conta, e nossa, então não agrada tanto, não é que não agrada, é para você fazer um trabalho diferente. Mas também você não combina, né? O jeito não de cantar combina, tem que mudar um pouco. Exatamente, exatamente. É isso que ele tem que me se direcionou. adequar. É porque você cantando Logo Eu é muito diferente, né? Sim, é muito Até diferente. do seu jeito de cantar mesmo, né? Sim, muito. É muito doido. O Rodrigo tá com a Ana Castela? Não mais. Ele saiu Não mais, quando ele saiu. fez o Daniel, muito tempo. Isso. Ele tinha ido pra Ana, né? Isso. Quando Ele não tá na estrada. não tava mais não, com a Ana. Não tá, ele tá num trabalho mais pessoal, né, dele, fazendo uns projetos pessoais. Eu acho que eu encontrei ele no ano passado. Muito bom também. Nossa, ele demais. é sensacional. Esse DVD, quem fez foi o Vanucci, né? Exatamente. O Direção vídeo. artística do Vanucci. O Jeff foi o produtor musical, né? Os arranjos e a concepção junto com o Rodrigo. E coordenação da Poliana e nossa. Da Poliana, sempre. Exatamente, Também, né? Achei que ela exatamente. viesse hoje aqui também. Quase que ela veio, porque como ela volta hoje para o Rio e essa questão do trânsito em São Paulo é complicada, ela não ia chegar a tempo no aeroporto. Ela já tá lá, inclusive, já foi pra Ela lá. tá no Rio? Ela tá morando no Rio Tá agora. morando no Rio? Não sabia, não. Achei que ela Mudou. era em Uberlândia. Faz Mudou tempo. pro As pessoas Rio. mudam também. Né? É verdade. Eu tava falando aqui, deixa eu ver, daí vocês gravaram, teve as músicas do Alexandre do Revelação, Uhum. e o Alexandre, e as meninas, a Gabi e a Rafa, vocês Gabi e a conhecem Rafa. também? Tem tempo? Nós conhecemos elas em Goiânia, né? Elas foram nos Quando a conhecer. gente foi fazer a entrevista com o Dudu, Exatamente. elas souberam, porque eles têm amizade, o Dudu, a Michelle e as meninas, e aí elas pediram, ai não, apresenta, deixa a gente ir. E foram, quando a gente estava lá se preparando para a entrevista, né? E aí pediram para, podemos cantar Meu Primeiro Amor, né? E aí elas cantam tão lindamente, eu quase falei, deixa só as Elas são meninas muito cantar. talentosas. Quiseram gravar um vídeo conosco e publicaram nas redes, e nós também. Foi assim que conhecemos elas como nossas admiradoras, e a admiração ficou recíproca. E a música que a gente fez com elas também ficou muito legal. Uma música inédita, ficou muito bonita. Muito boas, né? O dueto é muito bom. Né? Nossa. Quando a gente conversou aqui, era um pós-pandemia ainda, acho que foi 2021, começo de 22, enfim, a gente tinha muito assunto pandemia. E na pandemia explodiu o lance das aulas, né? Você deu muita aula de segunda voz, e é muito doido que, isso tem 3 anos, isso cresceu demais na internet, gente que analisa a voz, gente que dá aula de voz, nosso querido Leandro Voz, que dá porrada nos outros. Ele tava lá ele ontem, tava lá. inclusive. Porrada. Por que você acha que cresceu tanto? Você continua dando aula? Olha, depois, porque esse é o nosso segundo DVD, né? Um na sequência do outro. Então, ano passado nós gravamos o Pra Cantar História. Orlando Barão. E eu tive que dar um tempinho, porque
A gente consome o tempo, consome ideias, consome tudo. Então, desde então, eu parei. Mas a ideia é voltar agora no segundo semestre, a voltar a atender os meus alunos. Então, cresceu muito o lance de análise de voz, de aula, de canto, de segunda voz. Eu até tava para falar aqui que, caso você não saiba, esse povo tudo que dá aula é tudo rico de segunda voz. Todo mundo ganha dinheiro pra caramba, Sério? porque cresceu demais. Tô na voz errada, hein? Não, você vai ver as plaquinhas que esse povo ganha. Você não, é sério, tá muito grande o mercado. O que você acha que aconteceu? É muita gente que nem é da música, leigo. Você deu aula para leigo, por exemplo, para quem não é cantor, por exemplo, o cara quer aprender só por hobby. Você acha que as pessoas passaram a gostar do assunto? Na verdade, as pessoas para quem eu dei aula que não eram, que não faziam segunda, era fora da música. Ou era um médico que gostava de cantar com a família, ou um professor. Porque os cantores de música sertaneja, os que assumiam mesmo a questão de não saber, não sabia realmente nada de segunda voz, né? Mas eu acredito que essa questão... A segunda voz sempre foi uma coisa que foi um pouco desprezada, né? As pessoas... E eu cheguei a ouvir uma vez de um cantor bem famoso, não vou citar nomes, que... não, esse aqui é o meu parceiro, fulano de tal, mas ele é o segunda, né? O mais é ótimo. Deixa eu tentar lembrar Mas ele é a segunda voz. Então foi uma voz, uma coisa assim muito desprezada por muita gente. A questão é que fazer segunda voz não é uma coisa simples e não é uma coisa fácil. E quando começou-se a mostrar essa não é nem dificuldade, mas essa capacidade das pessoas que sabiam e que faziam isso naturalmente, mostrou-se, começou a solar a segunda voz, e aqueles que queriam muito aprender começaram a ficar ávidos por isso. E aí explodiu, porque é uma coisa muito, muito, muito interessante É muito legal, né? Demais. Depois que você E entende, trabalha com a harmonia da música, né? Pô, assim, é difícil fazer muito bem. Fazer mal, dá pra fazer, né? Fazer de jeito ruim até que dá, né? Só pra começar, ou não. Eu acho mais difícil fazer mal, né? Eu acho complicado, mas sim, as pessoas, a maior parte faz o básico não tão bem feito. Você ouvindo assim, ao vivo, você percebe a desafinação da segunda? Nossa. Ou desafinação, nem só desafinação, errado mesmo. A questão é que quando a pessoa não sabe fazer segunda voz, ela não faz nada. Então, você já vê a trave na questão, não é nem da afinação, na concepção do intervalo. Às vezes faz um intervalo que não cabe naquele momento, que não cabe dentro da harmonia, você pensa, ele está um pouco perdido. E aí, esse que está perdido não sabe absolutamente nada. Entendi. Não sabe nada. Porque para você cantar de segunda, você tem que ser, no mínimo, um cantor musical, você tem que ter musicalidade, senão você não vai fazer segunda, senão você não vai aprender a fazer segunda. Então, a pessoa que não tem essa consciência dá trave, e aí você vê, essa daí realmente não conhece. Você aprendeu sozinha? Sozinha. Não foi o seu pai? Não posso nem dizer. Eu simplesmente cantei segunda. Deus me deu esse presente. E pela minha mão passou muitas crianças dessa forma. Porque você nasce com o dom do dueto, você nasce com ele, mas você também aprende a fazer. Então, esse tabu, né? Esse clichê de que não é todo mundo que aprende, segunda voz é dom, sim, segunda voz é dom, mas se você tiver musicalidade, tiver disciplina, você também aprende a fazer segunda. Você passou a se interessar por técnica depois, visando trabalhar com isso? Ou? Na verdade, eu comecei a estudar técnica vocal muito antes disso. Quando eu comecei a fazer canto coral lá em Patos de Minas, eu fui estudar, né? Técnica vocal, e aí fiz aula, fiz alguns cursos. Então, isso veio antes da questão da segunda voz, sabe? Aí, quando eu comecei a dar aula, eu uni uma coisa com a outra. Porque não é porque você é a segunda voz, ou qualquer outro cantor, que você não tem que fazer bem feito. Se você tiver consciência do que faz, você sabe o que está fazendo. Minha mãe falava uma coisa que era muito importante. Para você saber mandar, você tem que saber fazer. É mais ou menos por aí. Você tem que entender o que está acontecendo ao seu redor, para você entender como faz, como executa, como que aplica. Então, se você é um leigo em tudo, você vai ser
meia boca no que você se propôs, entendeu? O interessante é você ter conhecimento do que você está fazendo. Ser bom naquilo que você faz. A sua irmã aprendeu bem segunda voz? Ou não? Eu tô aqui quietinha, gente. Eu sou uma pessoa boa, senhor. Eu tento ser uma cristã A Diná sabe praticante, fazer segunda. copiante. Ela sabe fazer segunda. Ela eu só não sou ela... como a Edna, é intuitiva, né? Não, ela Eu tem sou um o pouco de básico. preguiça mesmo. Não tem ouvido. A gente combinou que a gente ia fingir que se ama e se dá bem. Mas olha, eu não posso ir contra o meu próprio argumento. Sim. A Diná é extremamente musical e a Diná canta muito bem. Obrigada. Ela não faz segunda porque ela não quer. Entendi. Não é Não, questão, se a questão não é parar ouvido. A questão não é ouvido. A questão é se empenhar. Como que faz isso sim. aqui? Pode ser E que... se ela aceitar e tirar a segunda de qualquer uma, pode ser a segunda mais Não. difícil do mundo, ela vai cantar. Eu disse assim, intuitiva, porque eu tava num lugar outro dia, aí começou uma música que eu amo, e aí eu falei, vou fazer segunda voz. E tem algumas que eu fico, eu não sei fazer segunda nessa. Eu sei o básico, eu faço, eu sei duetar, mas se for uma música mais complicada, aí a Edna tem que a gente estudar e eu decorar aquilo, né? Mas faço sim, não tão intuitivamente, nem tão bem como a minha irmã, né? Que eu tô te ajudando, isso aí eu tô te ajudando. Mas eu faço segunda voz, sim. E eu, quando a gente era piquitica, eu sempre tive a voz mais grave, né? Eu acho que era natural que eu fizesse segunda voz. Eu quero falar pro meu pai de novo, pai, entendeu? Mas não, meu pai... também eu fui já cantando em primeira voz e você em segunda, né? Ele Porque, falou, na "Pra que eu vou verdade, mexer?" tava pronto, né? Eu abri a boca cantando de segunda e ela abriu a boca cantando de primeira. É, que Pra era que ele ia muito mais mexer fácil. nisso? Entendi, só Né? foi melhorando. Sim, exato. A segunda para essas músicas mais novas, a segunda é realmente mais simples? Ou Não. depende de você? Não, depende de quem tem que estar executando, de quem está criando. Isso é de cada segundeiro, isso é de cada profissional. Você faz o que você quiser no dueto. Agora, você não pode rebuscar demais, né? Porque nós estamos falando de... Não que música sertaneja tem que ser pobre, mas é porque ficar muito rebuscado não combina Logo não dá pra você ficar né? muita Não firula, tem, né? não dá. Por exemplo, nós gravamos uma música do Dino, que é o Manto Estrelado, que aquela lá eu sentei para estudar. Eu falei assim, isso aqui eu quero fazer uma coisa muito legal de segunda voz. E ficou mesmo. Eu quero que fique belo, eu quero que fique acima da média. E ali sim, ali eu rebusquei o máximo, até porque é uma poesia maravilhosa, de melodia maravilhosa. Então, assim, que é? existe o Manto Estrelado. Como que é? Onde que você... O firmamento de azul todo enfeitado. Nessa música engraçado, eu dei uma rebuscadinha, porque eu acho que ia combinar, e a música pedia realmente esse sentimento além disso, né? Mas na verdade, eu fiz, ela falou, não vou pôr segunda voz, que você achou que eu cantei lindo. Pode falar, Edna, não Não, lembra? teve isso mesmo. Porque o Orlando, bonito. foi quando a gente convidou... Aliás, a Edna falou pro Orlando Barão, vamos fazer um vídeo junto, antes do DVD que a gente fez depois com ele. Ele falou, só faço se for Manto Estrelado. Aí ele fez um violão lindo, que eu também falei, Edna, não tenho leitura para esse violão. O que eu vou cantar agora? Aí fui lá no estúdio do Fabinho Benes, a família Benes querida. Ele me ajudou a pôr a primeira voz e você também deu uns toques. Quando eu te enviei, você não queria pôr a segunda voz, lembra? Você falou porque pro Orlando? ficou bonito demais. Eu falei assim, olha, mas isso aqui ia não ficar muito precisa mais de lindo. segunda voz. Isso aí é só isso aí mesmo. Não precisa. eu E sabia aí ninguém que você aceitou a conseguia. minha ideia. É claro que não. Aí gente. quando não aceitaram a minha ideia, eu falei assim, ok, Vou então trabalhar. vou ter que trabalhar. E fui estudar para Ficou fazer uma coisa muito bem melhor. bacana. E Claro. é engraçado porque é uma música muito fácil de desafinar, né? Demais. De desafinar, não, de errar a nota, de errar. né? Pra onde eu vou aqui? Aí, Não é fácil, não. é bom pra mostrar pros outros. Deixa eu mostrar que eu sei cantar. Eu já entendi porque que essa música... Eu tô cantando as coisas mais simples, mas deixa eu mostrar que eu sei fazer E outra aí é o que eu coisa. estava te falando. Isso depende da concepção de cada um, do que você quer mostrar, da assinatura que você... Estou falando do segundeiro, né, na verdade. Da assinatura que você quer dar para a sua segunda na música, da harmonia da música, o que você quer mostrar, entendeu? Então ela pode ser simples, pode ser dueto básico, legal, e vai ficar muito legal se para você for interessante. Se você pode rebuscar uma nota, fazer um intervalo diferente... Isso depende de cada sentimento, de cada profissional que vai fazer a linha de dueto. Entendeu? Isso é muito pessoal. Eu entrevistei o Matheus aqui, do Jorge, e ele tinha falado já pra mim, repetiu aqui, que é um pouco difícil fazer segundo pro Jorge, porque ele nunca canta igual. Isso é péssimo. Nossa. Então, eu queria perguntar, acontece? Pelo jeito Não, sim. porque meu pai nunca deixou. Fala aí pra ele, conta pra ele, Edna. Não, mas depois que ela pegou um certo ar,
Se incomodou. Não. Você Edna, criticou publicamente. Ela pegou uma certa asa. Cada hora que ela vai... Eu falo assim, Não, Dina... porque eu esqueço então, Edna. Dina, manda pra mim, por favor, assim, a sua voz, porque eu preciso entender o que você tá fazendo de interpretação. Sim, eu mando. Ela manda. A hora que a gente vai cantar ao vivo. Não, Edna, assim. isso, como disse meu pai, isso é menos verdade, Não, Edna. era assim que você canta. É difícil. Cada hora canta de um jeito, é verdade. Não é, isso não é. Né? Você tá brincando, né? Pois eu sou metódica e mando e a gente ensaia. Aliás, no DVD, eu mandei... No ensaio, você fez a interpretação e que eu falei, Edna, você que foi diferente do que eu fiz. Gravei e enviei pra você. E o meu pai nos ensinou muito isso. Eu quero pensar que a Edna tá brincando, porque senão, tadinha... Meu pai não, ele ensaiava muito e as sílabas tinha que ser tudo igual, porque é dupla. E ele falava pra ela, você tem que olhar pra Ná, ele me chama de Ná, você tem que olhar pra Ná, filha, porque é isso que o pai ensinou, né? Não que ela... o segunda voz tem que olhar para a primeira. O primeiro não precisa olhar, mas a gente sempre se olhou muito, com muito amorzinho, né? O segunda voz tem que olhar, porque para a interpretação ficar mais sincronizada ainda, né? Isso foi o que eu aprendi. É novidade. Você, olha, tá vendo, Pio? Vamos sair daqui. Porque né? o pior é porque fica parecendo que o segundo é ruim. Porque o primeiro vai de qualquer jeito, Sim, você não, fica isso pra aí trás, é você terrível. entra errado. Sim. E Olha, aí sobra pra a quem questão tá certo. Não, eu não faço E isso, a não. questão da Não interpretação, depois que a gente começa a entender algumas coisas, porque você não interpreta uma música de um jeito só todas as vezes. É muito difícil você fazer as mesmas coisas toda hora, principalmente cantor solo. Não faz, é muito difícil. A Diná tem razão quando ela diz que ela é mais metódica, né, no que vai fazer de desenho aqui. Então, o que a gente define que vai fazer, vou fazer essa interpretação, vou fazer isso, mas a hora que solta, que está cantando livremente, é muito complicado de você acompanhar. Acontece, sim, mas é complicado de acompanhar. O segunda fica meio perdido. Aquilo que ele tinha bolado para fazer de um jeito, não consegue encaixar. Então, realmente, é difícil quando isso acontece, sim. É chato. Acontece de, às vezes, você ter que parar e falar assim, pô, eu não tô acertando, eu não entrei. Ainda acontece? Não, eu e a Diná, não. É uma complexidade muito grande, né? Ainda, até quando a gente não está 100% ensaiada, eu vou sempre atrás do que ela, sabe, tem uma leitura de labial. Tem uma linguagem aqui que a gente entende, não sei como, mas uma vez a gente estava na Inesita, ela pediu pra gente fazer isso, ela abriu a boca e eu cantei atrás dela e não tinha tonalidade. Ela fez, eu fiz atrás, ela mandou a gente parar. Mas como vocês fizeram isso? Vocês ensaiaram? Ela falou, vocês não ensaiaram, vocês não sabiam a música que eu ia pedir, né? Então, assim, eu acho que é coisa de irmã também, né? Que a gente canta tanto tempo junto que eu já imagino, eu conheço a questão de tonalidade, então é mais fácil disso acontecer. Mas entre eu e a Diná, isso é muito difícil de parar, de desencontrar, não. É tranquilo, tá de boa. Tem um vídeo que rodou bastante esses tempos agora, esse mês, do Almir Sater. Ele participou de um programa do Charles Gavan, que é baterista do Titãs, falando de viola desafinada. Ele falou que a viola, quando ela tá 100% afinada, ela não fica muito bonita. Ela precisa de mínimo de desafinação para ter uma harmonia mais bonita. Que essa coisa muito técnica não é tão bonita sempre. Para vocês, em algum momento, faz sentido isso que ele disse? Porque muita gente foi lá xingar ele. Falou, não, que absurdo. Pô, o cara fala que o Almir tá errado, né? Pois é, né? Quem somos falou, nós para falar alguma coisa? Não fica bonito. Fica na viola, no caso, que são as 10 cordas. Às vezes fica muito estridente. Ele fala, não, se desafinar um pouco, além do correto, deixa mais gostoso de ouvir. Olha, eu sou do time do Almir. Eu acho que perfeito demais é meio... o robô faz. Né? Isso, Tem que ter um negocinho, falar assim, bom, mas a pessoa que tá cantando é humano. A Diná gosta do perfeito. Não, eu sou do time do meu pai. A Diná gosta... E depois eu que escuto ele falando, não, filha... A Diná gosta do perfeitíssimo. Não, perfeito eu não tenho, eu só gosto da excelência. Desculpa. Tá desculpada. Eu busco a excelência, porque perfeito não existe e a gente sofre muito, né, se for buscar o perfeito. Eu sofro se eu não conseguir chegar perto, Piunte, daquilo que eu me propus e que eu ensaiei e me dediquei. Aí realmente eu fico decepcionada comigo mesma. Porque às vezes eu me dedico, ensaio, e às vezes a performance, como a Edna já disse em outras entrevistas, é a voz, é a tosse, é a alergia.
um nervosismo, seja o que for, às vezes você não consegue reproduzir o que ensaiou tanto, né? Isso sim me deixa triste. É por isso que eu busco sempre, nem sempre consigo, mas eu tento, né? Você é bem chata com você mesmo, sim? Sou, Nesse né? sentido Eu acho que sim. Eu acho que sim. Tô um pouco melhor agora. Tô só um pouco chata. Antes eu era super chata, entendeu? Não é um progresso, Pio? O que você acha, Pia? Não, mas Olha essa pra que você mim. cantou... Desculpa, eu tenho o seu aqui. Que você cantou agora, você tem umas quedas de nota, né? Você vai... Sim. Que você pegar alguém que não canta direito, vai fazer tudo errado, né? Isso é uma típica música para pegar quem não sabe cantar. Você fica ouvindo e procurando defeito? Você fala, não tá bom isso aqui. Eu gosto eu faço o máximo que eu posso e gosto do que eu faço e do que eu escuto. Quando Mas eu pus a voz, agora você fica ouvindo e fala, não, isso aqui não tá 100%. Você tem isso? Você tem essa chatice com você? Não, tenho, claro. Faz de novo, não acertou, vai ficar... É assim mesmo? Sim, é assim mesmo, buscando essa você falou excelência. Assim, é por conta do seu pai? Eu acho que eu poderia culpar meu pai pra sempre, né, nego? Mas não vou. Eu acho que a pessoa, que nem a Edna, meu pai criou nós duas, né? Inclusive nesse segmento musical. A Edna tem uma vertente e eu outra. Eu acho que é da pessoa mesmo, né? Cada um desenvolve um jeito chato de Mas ser. o meu pai, ele fazia com que a gente repetisse Sim. Incansáveis vezes, até ele entender que estava bom. É verdade. Quando ele entendia que estava legal, aí tudo bem. E na época, nós éramos muito crianças, a gente só repetia realmente, Sim. né? E hoje, a Diná tem esse conceito e esse costume no cerne, né? Porque a gente fazia isso, repetia e repetia e repetia. E aí ela faz isso até ela ficar satisfeita com o que ela está ouvindo. Uhum. O desnível acontece porque, para mim, como o Almir, não precisa ficar perfeito, ficando bonito, ficando ajustável, ficando a interpretação, às vezes, sobressaindo até mais que a afinação. E não é que a gente cante desafinado, não é isso, não estou defendendo isso. Mas o sentimento também falar nessa situação, porque às vezes faz uma frase muito linda, não, mas essa nota não, mas deixa eu te falar, não ficou legal. Não, mas eu vou fazer. E aí não sai igual. Às vezes tem a mesma intenção de fazer a mesma coisa, com o mesmo sentimento, e não sai. Então, assim, essa diferença, essas vertentes, é justamente isso. Meu pai fazia com que a gente repetisse muito, e a Diná tem esse costume. Eu faço muitas vezes, repito, mas assim, até eu ajustei, é isso, tá legal, tá bom. Porque você vai cantar isso mais vezes, você vai fazer outras vezes, e a coisa vai evoluindo à medida que você vai fazendo. Eu penso assim, sabe? Na primeira entrevista, acho que é o corte mais visto. Eu te perguntei quem era o melhor segunda voz. Você lembra que você respondeu? Lembro, Durval. O Durval. Isso. Você continua com a mesma ideia? Eu gosto muito dele, mas eu acho... Foi até bom você repetir essa pergunta, porque são tantos os segundeiros que a gente admira, e eu falei assim, gente, mas eu esqueci do fulano. Então, assim, se citar nomes é muito difícil. Mas o João Paulo era um que eu tinha que ter falado, que eu adorava ele, assim, adoro, né? O legado dele ficou aí. Ele era excelente. E o Creone, né? Mano, o Creone é muito bom de segunda. E, assim, o timbre, o estilo que ele cantava... Maravilhoso. Então, assim, um nome só é muita injustiça pra gente falar de segunda voz no Brasil, sabe? Eu acho que aqui, se eu for fazer uma estatística, o Creone eu acho que é o mais citado. E as pessoas têm algumas explicações sobre o Creone, que ele vai para lugares que os outros não vão e tal. Mas eu não sei se quem tá falando entende tanto assim também, sabe? Quando você fica meio desconfiado. Não quero tirar mérito de ninguém, mas assim como eu e a Diná, e como meu pai também fazia, o desenho de segunda não sai da cabeça só de uma pessoa. Outras pessoas, seu produtor, e eu vi histórias de que o Barrerito também ajudava também a criar linha de dueto. Então, assim, é bom, porque outro criou, você não é bom. Não é isso, não, porque às vezes uma pessoa cria e você não consegue executar. Você criar uma coisa e passar para uma pessoa ela não saber fazer, não adianta nada. Então, ele é bom porque ele fazia, executava, criava, ele é bom por isso. Tem que se respeitar o legado que ele... defende e criou até hoje. É muito bom. Então são esses nomes aí. Isso aí. Corrigido. Vocês falaram da Inesita aqui.
durante muito tempo a gente bateu na tecla do assunto mulheres no sertanejo, né? Que estavam ganhando espaço. De fato, meio que acostumou. Agora tem o espaço e é muito difícil de tirar. Talvez até durante um tempo tinha um risco ali, mas hoje os escritórios todos têm uma cantora para investir. Tá uma realidade, né? Sim, Depois da pandemia bom, ainda né? veio na Castela e aí meio que acabou a ideia de quem não queria. Vocês pegaram fases muito complicadas, né? Ainda mais quando começaram, tinha as grandes, tinha a Inesita, tinha as Irmãs Galvão e tudo. Eu queria muito falar disso. Eu entrevistei a Roberta Miranda aqui no começo do ano, que talvez seja a entrevista de maior repercussão que teve, que ela fez um livro, que é uma coisa absurda, assim, as histórias dela. E a Roberta, ela é muito mais do que as músicas dela, né? Ela acabou virando uma bandeira de história. Para falar sobre mulheres, de quem vocês falariam, assim? Quando vocês começaram, tinha alguma dupla ou cantora que vocês ouviam para meio que tentar ir pelo caminho? Qual que é o histórico de quem era mulher começando a cantar em 80? Em 85, antes, quando criança, mas oficialmente acho que 86. O que vocês estavam 87. ouvindo ali? Quem que era mulher querendo cantar tinha que ouvir o quê para formar assim um jeito de cantar? Os Galvão, né, Dina? O meu pai nos iniciou com do Irmã Celeste, que era uma dupla que a gente, mesmo criança, sensacional, era meio que um lírico em dueto, elas eram sensacionais. As Irmãs Galvão, do Siriema. Você pode falar e exemplificar o que era? Vocês lembram músicas delas? Da Celeste? Celeste. Nós até gravamos, né, o Pressentimento, né? Teve o Pressentimento. E a primeira delas foi Não Me Abandones. Que as Não Me Galvão também Abandones gravaram. foi uma música muito importante Zé pra Dumanche e gente. Zacarias Mourão. Que levou... nós ganhamos vários prêmios, vários Criancinhas, festivais né? com E elas, o pai amava, com ela cantando, É. mas no estilo que as Irmãs Celestes tinham cantado essa música, que era um pouco mais lírico mesmo, né? Não me abandones, querido, sem ti não sei o que faço, nada se leva da vida, pois a vida é curta e passa. Não me abandones, amado, que sem ti não sei viver. És a estrela da alvorada que embeleza o amanhecer. Bonito Criancinha, demais, né? não é? A gente Essa cantava era isso, uma. éramos muito crianças, né? Aí veio o Dulcirema, aquela que a mãe gostava do Dulcirema. Quando me conheceste, triste, desiludida, eu era realmente uma alma vegetal. Porque no teu passado, de tantas amarguras, fiz juras e mais juras para nunca mais amar. Tinha uma pausinha. Meu pai, ele não gostava que falava mais amar. Pai, mas a gente era criancinha, né? Com o tempo a gente foi falando, pai, mas o português coloquial... não, mas não é zamar a palavra. Olha como o nível de chatice você acha que eu sou, né? Entendeu? Tem pra quem puxar. Total, com muito orgulho, inclusive, viu, pai? E aí essa música minha mãe gostava. Meu pai não tinha muito critério. A música, se ele gostava, ele fazia a gente cantar. Porque às vezes nem combinava com crianças, né? Mas não eram muito terríveis, não, né? Algumas Então até. vocês já cantavam desse jeito difícil de criança por conta do porque que a vocês gente cresceu ouviam. ouvindo isso, né? A gente ouvia isso. É que a escola é boa, né? Ajudou muito, né? Ajudou verdade. muito. Porque se a gente pegar... A Inhana cantava muito alto. Sim, não é? agudíssimo, né? Se pegasse o Cafezal em Flor, era muito... É muito difícil de qualquer pessoa cantar, né? Sim. Então, falando de mulheres, você falou dos dois duos. A Inhana era para nós uma referência, né? A Porque Nalva Guiar. a Nalva a gente Guiar. amava a voz, a postura dela, né? Que fazia shows no rodeio. Quem mais, Edinha, que tinha na nossa época que a gente... que eu me Tinha as Freitas, Irmãs Freitas, meu pai também nos mostrava e falava, olha, é aqui, com essa intensidade, Mas- filha, que você tem que fazer. O exemplo que meu pai sempre deu pra gente, eu me lembro perfeitamente disso. Um dia a gente assistindo um show da Meire e da Marilene num festival que a gente tinha cantado, Acho que em Guarulhos, se eu não me engano. ou Osasco. Acho que é Osasco. Por aí. Aí meu pai fez a gente sentar e ele ficou do nosso lado e ele falava assim, olha, é assim que vocês têm que conversar, é assim que vocês têm que tocar, porque elas tocavam, né? Eram Sanfona, brincalhonas demais. violão, e elas eram expansivas, comunicavam muito bem. E meu pai fez a gente assistir
como exemplo. Ele queria Foi. que nós nos comportássemos daquela maneira, entendeu? Então, eu cito as irmãs as irmãs Galvão, Tá perdoado. por isso, porque meu pai, eu lembro desse momento do meu pai fazendo, a gente assistiu o show delas para que a gente nos espelhasse nela. É. E tinha música delas no repertório, tirando as grandes, as muito famosas, assim, vocês cantavam outras coisas? A gente cantava Beijinho Doce, né? Ah, tá. Que é o grande sucesso delas, né? Quem não cantasse Beijinho Doce também no repertório, as Não, mulheres. O nome Irmãs é por conta delas? Porque tinha Irmãs Freitas, Irmãs Castro, Irmãs Barbosa... Irmãs Rodrigues, Irmãs Galvão. Galvão. Ah, tinha Rodrigues também. O meu pai, a família do meu pai, eles conheciam... É uma família que curte voz feminina e dueto. Então, eles curtiam todas essas irmãs, meu pai e os irmãos. Então, quando ele teve em casa as filhas, ele não teve dúvida. Ele botou Irmãs Barbosa, né? Barbosa. Não tinha Nunca dúvida. foi Edna e Diná? Não, ele pôs Não. Irmãs Barbosa, Edna e Diná. Ele gostava e gosta que seja assim, né? Mas não tem nenhum disco Edna e Diná só. Teve um pela Velas, um CD, Sim. que nós lançamos Edna e Diná. Mas aí depois resolvemos voltar Não, a pro gente Irmãs Barbosa. pensa em intensificar mais esse nome agora, mas o Barbosa fica sempre, né? Vocês regravaram o Sanfona Chonada agora? Ou Não. Não, ainda não, nesse trabalho não. Se livrar, conseguiram não gravar? Não deixar Ninguém de cantar, chiou, mas né? gravar não. Porque, na verdade, nós gravamos essa música em 82, né? Não, foi mais pra frente. Depois regravamos. E depois, mas nos anos 90, nós regravamos, né? Essa cabe Sanfona outra, Chonada. né, futuramente. Então já tá na hora, né? Já Tá tem na uns hora. anos que a gente já regravou essa música. Tá na hora de regravar. Ela é de quem mesmo? José Felipe Paulo Gaúcho. E chegou pra vocês como? Eles mesmos, Eles né? mesmos a gente foram, conheceu eles lá no ECAD, não é? Porque, Fizemos na uma verdade, amizade. quando a gente começou a montar esse repertório do primeiro disco, as irmãs Freitas estavam em ascensão. Então, eram as irmãs do Goiás, que cantavam pro Goiás, que Sim. tinham o Voninho como sanfoneiro e tal. E, assim, Falavam de Goiás, muito, né? tem que fazer uma coisa muito parecida. A gente tem que cantar, tem que fazer alguma coisa parecida. Então, saiu-se atrás de uma música que falasse de Goiás, que falasse de sanfona, sabe assim? Foi uma encomenda, vamos dizer assim. E aí eles chegaram com essa música que deu certinho pra gente, graças a Deus. No primeiro disco a gente gravou Sanfona Chonada e foi a música que despontou. Passamos marcou. muito tempo cantando Sanfona Chonada como nosso grande sucesso. Não, e ainda hoje, no nosso show, ela tem que abrir ou fechar o show, ou abrir e fechar o show. É, verdade. E ela é realmente muito boa, né? É uma música que passou o tempo e continuou muito Sim, boa, né? Sim, verdade. teve algumas regravações, né? É. Teve, né? Quem que eu vi? O Lourenço Lorival teve regravou. mais, eu não lembro, mais umas duas, né? Que eu não me Mas lembro. não teve uma nova geração, os caras se gravaram? Não? A Maiara e a Maraísa cantaram uma vez no Ratinho, um O pedaço refrão, dessa o refrão, mas música. não gra- Mas acho que elas não gravaram, não. Então, não sei. Sinceramente, não tenho notícia de... Pô, eu tô tentando lembrar. Ou eu ouvi alguém cantando. Pode ser que pode não ser. tenha lançado em algum lugar. Você podia cantar só pra eu ter um trechinho? Sanfona chonada, não chore assim. Tem pena de mim que sofro demais. E esta saudade que não me abandona é de uma sanfona chorando em Goiás. É diferente, né? A música, quando a gente tá ensaiada há 300 anos, você não precisa... Ela sai, que é uma beleza. Sim, ela flui. Eu Eu go- nem mudei a interpretação. Essa não Ela mudou, não. não cantou Segundo diferente. dizem Não, essa as essa más daí tá línguas. igualzinho. Essa daí tá disciplinadinha. É, o pai, né, que saiu. Tem uma música que eu gosto muito de vocês. Eu acho que eu falei da outra vez, que é o Fim de Semana. Ah, do Marco Aurélio, que a gente regravou, é verdade. É uma regravação? É, quem gravou primeiro foi a Patrícia e Adriana. É do Marco Ah, Aurélio. tem com a Patrícia Adriana. essa Tem, música? a primeira lindamente versão com é elas, dela. Também é uma inclusive. turma de outro patamar, né? Não, vamos combinar, né? É, muito boas. Elas são sensacionais. Ah, eu acho que eu não conheço com elas. É mesmo? Foi pandemia aquilo, não foi? Que a gente fez cada Que um gravou seu cada um canto. lugar, né? Isso, foi isso, exatamente. Foi um Cada um projeto. um quadro. Um projeto. Na época, eu estava já com o curso, né, o duetando nas plataformas, e como a gente não podia sair para nenhum lugar, eu comecei a falar com os amigos, gente, vamos fazer alguma coisa e vamos gravar. E eu quero acreditar, não quero acreditar, não. Eu fui uma das pioneiras nessa questão de fazer dueto com as pessoas fora do mesmo espaço. E aí nós gravamos. A Diná fez aqui em São Paulo, eu fiz lá em Uberlândia, ou Patos de Minas, não sei. Fez em Patos.
Na sua casa, em Patos. E gravamos o fim de semana, cada uma num lugar. Vocês podem cantar? Você lembra? Você quer fazer primeira voz nessa? Não. Ai, que legal. Vamos lá. Eu quero Não aqui. quero. Mas o começo ou o refrão? Eu quero o refrão. Eu quero aproveitar o tempo que tenho contigo. Quero teu abraço, quero teu abrigo. Quero fazer tudo o que quiser fazer. Eu quero te fazer o homem mais feliz do mundo, pra você se lembrar de cada segundo desse fim de semana de amor e prazer. Você esqueceu o final. Como é que era? Ah, já era pra acabar, desculpa, continua. De prazer. Olha, gente, ensaio, Tá vendo? De cada hora faz de um jeito, tá vendo? Não, Depois eu não Tá sabia vendo? que era o Tá final. vendo? Meu argumento sendo comprovado. Mas eu não sabia que era o final da música. Isso é no final apenas. É, verdade. Eu brinquei disso, eu lembrei que o Matheus foi, mas tem alguém também da nova geração que falou, nossa, o meu é impossível fazer, porque cada hora, e eu acho que o Jorge tem uma Sabe quem que eu acho que sofre muito o segunda voz do Luiz Cláudio? O Juliano, O Luiz. porque ele também, cada hora... Cada hora interpreta de um jeito. E é aquilo que eu te falei, né? O cantor solo, que tá acostumado a fazer solo, ele não interpreta a música de um jeito, toda vez do mesmo jeito. Ele fica livre nisso, né? Então, se acompanhar ele, é igual correr atrás do meu Deus do céu. Então, Alguém que cantou também com o Jorge, ele tem um costume de atrasar, mas ele atrasa muito pouco, ele não atrasa o esperado. Então ele só funciona na cabeça dele. Aí quem é que vai junto? Entendeu? nunca, Não tem não como vai, acertar não tem, o impossível, compasso é dele. impossível. O descompassado que você faz, não dá pra acertar o dele. É verdade. Eu imagino. A gente não faz segunda voz, a gente não imagina muito, mas Não, dá mas pra é difícil, entender é chato, é complicado. que é uma dupla, né? Com esse projeto, o que vocês estão pensando no que exatamente quando ele for sair? Sai quando? Você tem ideia? Vocês têm Quanto ideia? tempo, Edinha? Conta aí. Olha, o planejamento é que saia daqui no próximo mês, né? Uns 30 dias, 30, 40 dias. Esse é o plano, né? Uhum. Vamos ver se tudo der certo, e há de dar, mas se Deus quiser, para o mês que vem. Mas a ideia é entrar um pouco no que existe hoje, ou gravar música um pouco mais atual, é um pouco nessa pegada? Já fizemos, tem uma ou duas regravações, inclusive uma da Fátima, que é a inédita, que a Edna fez, a outra inédita do João Gustavo, de alguns outros autores. E a gente pretende juntar esse DVD com o que a gente fez o primeiro com o Orlandinho Barão e fazer um show híbrido, né? E sair por aí. Mas a ideia turnê, né? é realmente... não é modernizar, é adequar, fazer os ajustes necessários do repertório para você estar dentro do comércio, fazer um né? show bacana, Para né? poder trabalhar também. Rodar Acho que mesmo. É isso. Exato, É porque faz ideia é diferença, essa. né? a não, ideia. faz. Não que o pessoal dos modões, porque todo mundo trabalha, graças a Deus, todo mundo tem condição. E a questão do Somos Música era o desafio realmente de a gente fazer diferente, né? Porque isso a gente fez, como eu te disse, o modão raiz, essas coisas a gente faz há 40 anos. Então, o fazer outras coisas não é só para sair para trabalhar, é porque sair da nossa zona de conforto também, mostrar para as pessoas que a gente é capaz de cantar todos os estilos de música. É porque senão chama sempre esperando que cante uma música mais antiga. Exatamente, é isso. Pô, é muito bom. Eu tô curioso pra ouvir como é que ficou. Ficou legal, ficou Você tá legal. curioso. Eu vi só nos stories ali, o pessoal tudo postando. Ficou muito legal. Eu fiquei muito surpreso com a música de abertura. Eu falei, pô, difícil de cantar. Não é? travada, Olha aí, o menino falando. Tá vendo? Empaca Isso foi pra conhece. E a cantar. Diná, o argumento da Diná foi esse, mas como a gente vai cantar essa música? Eu A falei Edna já desenvolveu melhor. fica né? tranquila, vai dar Fica tudo tranquila. certo. A música do Errado, Revelação, vocês gravaram em pagode ou puxou pro sertanejo? Não, poxa, deu uma cara menos pagode. Ah, É parecido com o pagonejo? É. Já Mas tá... sabe que ideia o que boa. foi? Sabe o que foi legal? Juntou o pagode com o pagode. É, porque O Marcelo pagode Viola do foi tocar. pagode e foi o Marcelo? do Tião, entendeu? Ficou isso. Teve cavaquinho e teve Essa, viola. o barquinho, também ficou um pagode meio... Porque, né, na época de tradição tinha essa questão da vaneira que era estilizada, né? Então ficou meio pagode também. Ficou muito interessante, viu, André? O Barquinho do Tradição, vocês gravaram. Isso,
Ficou muito interessante, muito legal. Pô, tem bastante regravação, então, né? Tem. São 11 regravações verdade, e 4 músicas inéditas. As inéditas são de quem? Vocês entraram num mundo novo de Sim, compositores? justamente isso que a Diná estava falando. Esse João Gustavo. Esse João, que é curiosinho, né, João? Esse compositor, né, o João Gustavo, estava até tocando a sanfona para nós no DVD. Foi muito legal. Ele entrou com 2 músicas, que uma é assim, muito, muito fora realmente da nossa zona de conforto, que é uma bachata, aquela coisa do, né? E é aquela música chiclete que repete, ficou muito legal. E uma mais romântica que foi a que a gente fez com a Gabi e a Rafa. Tem uma da Fátima, da Valéria e da turma dela, que é As 4 Certezas, que é uma música muito forte, muito pesada. E qual que é a que eu estou esquecendo? Nossa, você me perguntou pra mim? Paga Pra Ver, As 4 Certezas. São 4, né? Minha sombra sem a sua. Pois é, 3. Ai, menina. Vai conversando com ele que eu vou tentando lembrar. Paga Pra Ver, Minha Sombra Sem as Suas 4 Certezas. Tá faltando uma, Dina. Dina. Que memória, hein? Foi ontem. Foi ontem não, faz 12 horas. Eu vou tentar. Já a gente lembra. Vocês acompanham o que está acontecendo no sertanejo? Os lançamentos? Quem que tá lá em cima? Chega para vocês? Ou vocês procuram? Ou vocês não ouvem? Não, eu não procuro, mas chega, porque você vai ver algo no YouTube, no Instagram. No Spotify. Então, vez ou outra, eu fico sabendo de alguma coisa, mas não é sempre, não. O que você acha, assim? A gente falou na outra vez, tá muito fácil de cantar, principalmente Sim. pela tecnologia. Nossa, estão até compondo, né? Agora Fazendo música. Tem, Que por IA. loucura, Você já testou? Não. Eu testei ontem. Sério? Você coloca uma frase e ele entrega uma música. Mentira! É meio assustador. Ai, que E é esquisito. assim mesmo, quero uma música sobre isso, sobre isso, sobre isso. Aí ele mandou a música. E não vem como plágio? Nada, será? Porque Quem teoricamente não é, né? Ele pegou outras músicas, ele pega tantas músicas e entendi. mistura as referências. Você não tem como falar que isso foi. sabe? Nossa, que esquisito. Pelo menos na legislação você não consegue derrubar, é uma música. Caramba. E aí você registra no seu nome e é sua, né? Teoricamente. Mas vem a letra ou a letra e melodia? Letra e melodia. Mentira. Depois que acabar aqui eu mostro pra vocês. Mentira, não acredito. É assustador, né? Eu vi um cara falando e falei, não é possível que é isso. Aí eu fui lá, baixei não, entrei no site, aqui, Suno. É assustador. Vem a música com melodia, eu quero sertaneja, ainda ficou muito romântico, faz meio country. É a mesma música do... Só que é uma questão de 3, 2 minutos. Entende? Entendi. Então tá muito fácil hoje. Você ouvindo, quando toca, ouve na rádio, você acha que o povo podia cantar um pouco melhor ou você não tem esse tipo de visão? Porque você vê hoje alguém que canta muito da nova geração, assim, que você realmente admira? Eu acho que assim, o povo, né? Se o povo quer, ou curte, ou absorve, consome, né? A gente não pode falar do que isso não é bom, isso é ruim, ou isso é sensacional. A gente pode falar de acordo com o nosso gosto e concepção, né? Quanto aos cantores, alguém atual, também vou ficar pensando para te falar, já sabe, mas tem muita gente que eu gosto, que eu acho... Muita gente competente, sim. eu acho, sim, que tem, Tem sim. né? Como eu não estou muito a par das atualizações, não posso falar com propriedade. Mas eu acho que, assim, o povo... todo mundo tem seu espaço e tem o espaço que o povo dá e quer também, né? Como é que a gente vai contra isso? Ou a gente fala, não, isso não é. Mas o Brasil inteiro, ou uma grande parte, ou um grande número de pessoas quer, gosta e consome. E daí eu tenho uma amiga que falou assim para mim uma vez. Ela foi num show e aí eu falei assim, nossa, mas essa... E ficou e voltou feliz da vida. Mas eu não entendo o que ele fala. Ela falou, mas ninguém quer entender o que ele fala. A gente bebe só quer dançar com a melodia. E com a batida, entendeu? Esse é uma grande parte do público que quer ir para as festas, baladas e só beber e dançar. Não importa o que está falando, né? Gostou da melodia ou se é boa para dançar ou qualquer outra coisa que eles achem interessante. Então tem essa vertente. Como é que a gente vai fazer? Aí o pessoal faz o que o povo quer, ou pelo menos uma parte do povo que consome, que vai aos shows, que escuta, né, as plataformas digitais e redes sociais. Mas o lance da dicção é um problema da geração, né? Sim, é realmente um problema. Da geração que canta e da geração que escuta, né? Também, a né? quer dançar, beber e dançar.
Porque E aí, sejam felizes, havia uma preocupação maior com dicção antigamente. Nossa. Eu acho legal ter Hoje. uma E boa assim, dicção. não é, vamos abranger aí, abrir o leque, não é só na música. Hoje você vê alguns jornalistas, a pessoa vai ler alguma coisa, é complicado. Tem hora que você fala assim, o que foi que ele falou? Sim, puxa E vida. antigamente, isso, o locutor de rádio, hoje você ouve algumas coisas no rádio, você vai ouvindo e fala assim, gente, não é possível. Eu não estou entendendo o que ele está falando. Então, assim, antigamente, era-se muito mais exigente com o que você ia fazer, né? A dicção era prioridade, você tinha que falar bem, a pessoa tinha que entender o que você falava. Que é o básico, Hoje né? nem tanto. Um cantor, eu acho. E o que é mais preocupante é que tá virando um estilo. Exato. Ixi, Cantar já há algum tempo, meio, é. eu falo, não, gente, mas se a pessoa não entender, atrapalha um pouco. É. O pessoal de rádio Atrapalha. reclama muito É. hoje, né? Tá O pessoal complicado. de rádio fala, ó, não dá pra entender o que você falou. E não dá, né? Não é maldade mais. Não, Durante não um dá. tempo era sacanagem. É, né? não, realmente não dá. Tá complicadinho. Como eu me assisto, né? É muito ruim se assistir. É um negócio muito... Não sei se vocês têm costume. Eu não gosto também. De assistir a própria entrevista, mas eu me irrito quando eu não me entendo. Falo, porra, como é que eu falei É verdade. enrolado É. isso, né? Ou quando você não discorre o raciocínio da maneira que você quer, né? É. Você fica, meu Deus do céu. Mas não custa nada, dá pra treinar, né? Exato. Dá sempre dá pra verdade. melhorar. pra prestar um pouco mais de atenção. Todo. Nessa questão da dicção, meu pai era muito... Ele até passava da conta, né? Porque ele não deixava a gente juntar o R com A, o S com A, para não ficar... Asas, as asas. As né? asas. Eu gostava desse som. Nossa Hoje senhora. ninguém tá nem aí pra isso. né? Não. E meu pai sempre foi extremamente exigente com isso, né? Então, hoje realmente, se o pessoal... Meu pai ouve as coisas de hoje e fica ouvindo assim. Eu falei, não, pai, pode ficar tranquilo, eu vou falar pra ele, vou dar seu telefone pra ele ficar fazer umas aulinhas com você. Ele morre de rir, porque é realmente bem diferente hoje. Como Nossa. que ele tá? Meu pai tá bem, Tá graças firmão. a Deus. Firmão. Faz 90 anos esse ano, 90. se Setembro, Deus em quiser, se setembro. Deus permitir. Mas tá muito bem. Toca ainda? Não tanto, mais. né, Agora Gi? meu pai tá com um probleminha de veieira, né? Na artrose aqui na cervical. mas também É, pendurou não, pouco a exato. sanfona. Ah, né? nossa E senhora, aí tadinho. dói, mas estamos fazendo musculação 3 vezes por semana, já tem 1 ano e pouquinho. E Tá melhorando. ele tá muito bem, né? Tá bem ativo. E tá firme, né, Dina? Só não Tá, tá graças tocando a mais, Deus. só ouvindo a gente falando, tá ruim, né? É. Aí eu pensei, A exigência tá com a ruim, mas- gente não termina nunca. Não, mas eu falo pra ele, ele falou que é nosso fã, tá? Mandou te informar. Ah, Eu falei, que nossa, pai, legal. ninguém disse, hein? O pai do João Neto Frederico é assim também. Eu também vi eles falando sobre Mas isso. eu lembro mesma da coisa. Maida e do Marcelo também comentar com É, o com o Voninho Voninho. também era assim. Não, Não assim, perdoava, né? É muito exigente, não tá errado, tem que ensaiar, tem que fazer direito. Pai é E parece pai, o né? dia que você faz mais ou menos, ele assiste, né? É, Você fala, vou cantar, tô cansado É, hoje. não. Exatamente. Justo o dia que ele viu e ele... é isso, Pionte, que acontece. Por que a vida é assim com a gente? Vocês falaram as asas que ele falou? Que ele- Sim, é. teve uma entrevista aqui com o Tiãozinho Alessandro, tem Uhum. 2 semanas, e eu falei de um cemitério, porque o Chororó mora logo depois. Tem um bairro muito chique aqui que fica depois dos cemitérios. Aham, É um que eu não lembro o nome, Flamboyant, e do outro lado é o cemitério das Aleias. aham. E ninguém fala assim. Falo das Aleias, que é aqui. E uma pessoa foi no YouTube me corrigir. No YouTube não, veio no meu Instagram. Falou, não é das Aleias. É das Aleias. Você tem que falar direito porque as pessoas estão assistindo. Eu falei, ela tá certa, entendeu? É. Tá errado. Mas a gente fala das Aleias aqui. É, porque é o coloquial, é o português. Não, eu nem pensei. coloca, né? Na verdade, eu acho que eu nem sabia que era das Aleias. Sabe quando você não para pra pensar? Aham, aham. E aí eu lembrei que você falou E se das você falar asas. das Aleias, aleias, é uma- ninguém vai saber o que é que você tá falando, É, tem que nem só- o que você que tem que é. passar a mensagem. Ou a é pessoa isso acha que eu mesmo. respirei errado no meio, sabe? Quando o cantor respira errado. Então, tem uma pergunta que eu queria fazer, que vocês, enfim, vieram de uma pessoa muito crítica. O pai de vocês Sim, tem que cantar direito, não tem muita conversa. Não tem. A gente tá numa geração online que ela é mais dodói. Isso é um ponto, e não só em música, em qualquer outro assunto. E nós temos figuras que batem muito pesado nas redes sociais, assim. A gente brincou do Leandro Voz, o Leandro hoje ele tá numa vibe mais de boa. ele tá mais tranquilo. Mas o né? Leandro do Antigo Testamento, ele batia mais pesado e ele Nosso apanhava... primucho. Isso. E ele batia muito pesado e muita gente falava assim, não, mas você acaba ofendendo muito quem tá tentando. E o cara tá começando, você desanima.
E aí eu fico pensando assim, pô, essa geração de vocês apanhou tanto, Mas Nossa Senhora. e muito, assim, tô falando de vocês, mas não só, né? Até depois e antes de vocês, apanhou demais. Eu me lembro, o pai do Zezé também, mas o filme mesmo conta, também, que dava o ovo pra cantar, ter a É, voz nossa. melhor e tal. Foi mesmo. Foi situação. O lance você professor ainda, tá difícil corrigir, o que você acha? A galera é muito melindre, você acha que tem que ter essa dureza para quem tá começando a cantar? Porque eu acho que sim, que assim, você não precisa ser afinado 100% da música, mas você não se preocupar em ser é um problema. Né? Porque, pô, aí já é demais, né? Porque não tem problema errar uma nota no violão, Sim. o problema é não se importar em Você errar. não se portar, né? Não ter excelência, como diz o Como é Diogo. que vocês veem eu isso dessa geração mais nova que canta no bar e tal, que às vezes se ofende com crítica? Eu acho que o mundo tá meio de ponta cabeça, andando ao contrário. Porque para você ser cantor, a cada área que você escolhe, você tem que ter uma aptidão ou batalhar ou estudar para isso. Então, para ser cantor, você tem que, pelo menos, a pessoa entender o que você fala e você ter um mínimo de afinação e estudar. E apresentar esse trabalho quando estiver minimamente aceitável. Então, quando você vai lá, ninguém entende o que você fala, tá desafinado. Não tem um jeito, gente, de falar, é só falar assim, tá ruim, tá ruim. Não existe. E outra jeito coisa, não gentil. nasceu ou você nasceu para cantar, não nasceu ou vai estudar, mostra depois. Então, eu acho que é assim, tá inverso. Eles, como tem muita gente consumindo, né, deve ser isso. Eles acham que é normal e natural que seja assim. Que um cantor não precise cantar bem, assim, não precise falar e ser entendido e nem ser minimamente afinado. É esquisito, porque no nosso tempo, nem não lançava, não chegava a gravar, entendeu? Né, E as hoje, barreiras com as que você tinha que vencer até chegar a gravar um disco eram muitas. E você tinha que... Não é só a barreira de chegar no lugar para cantar, você competia com pessoas extremamente competentes também, porque todo talentosas. mundo se esmerava em fazer o melhor. Então, Hoje, eu acho não. que quando tem essas pessoas que decidem trabalhar nessa área de analisar, e o mercado atual não tem outro jeito, porque é isso aí, tem que falar. Mas tá Só muito tem um jeito de dodói falar, mesmo, né? Não tá. Porque Tá. eu acho também Eles muito acham ruim natural, né? criticar quem tá tentando. É chato mesmo. Não, é. Mas às vezes não pode ser de qualquer jeito também, né? Porque senão esculacha, né? Tem que ter o cuidado para falar, mas deixar de falar a verdade também não dá. Tem que mostrar. E tem que tentar um pouquinho melhor, né, gente? Né? Mas isso é pra nós também, né? Porque é aquilo que eu falei, né? Mas tem público imenso que acha bom, né? as pessoas, existem os cantores da atualidade que vão pegando o exemplo disso que está fazendo sucesso, isso e aquilo, e aí pega isso como padrão, né? Mas eu não preciso fazer isso, porque o fulano está fazendo dessa forma e está dando certo. Por que eu preciso me esmerar? Então, assim, vai de como a pessoa se habilita a fazer, quem que vai ensinar, se ela quer aprender, se ela quer fazer diferente, se quer buscar a excelência, se quer buscar o progresso no que quer fazer. Você lidar, por exemplo, com uma criança que vai aprender canto, você fundamenta, você dá todos os fundamentos. É assim, é assado. O que você quer cantar? De quem? Quem que é o compositor? Você sabe quem que é esse compositor? Amanhã na sala, no Para Casa, você vai trazer para mim, você vai pesquisar na internet quem que é o Dino Franco, quem foi o Goiá, quem foi esse? Você sabe de quem que é essa música? Então, assim, tudo depende de quem vai fazer esse fundamento, quem vai ensinar. E hoje a meninada não tá afim de ir atrás de conhecimento. Eles querem o fácil, o que vem rápido, né? Porque isso demanda tempo. E ninguém tá afim de gastar tempo com isso. Acho que A geração internet é rápida, né? tudo muito rápido. E aí se você fala, olha, você pode até, mas não tá legal, não é isso, você não tá fazendo bem, eles se ressentem realmente. Não é coisa... Por mais que você fale, tem gente fazendo mal, então eu vou fazer também. Mas a galera, na hora, antes de estourar, acaba aprendendo. Assim, não tem alguém que tá no modo dane-se e dá certo. E dá certo, é verdade. Então, assim, não vale muito a pena fazer de qualquer jeito. É verdade. Né? Eu gosto de falar muito do Murilo Huff, que ele sempre cantou muito forte, mas quando mais novo, até quando ele apareceu, ainda não... Sabe quando precisava... Pô, peraí, volta aqui. É forte demais. Então tem que dar uma amansada, tem que dar uma domada. Isso. E hoje você vê ele cantando, já é uma pessoa muito diferente. Muito bom. Mas é porque foi atrás de tentar entender o que está acontecendo. Exatamente. Exatamente. É porque, até porque depois, com o passar do tempo, você paga alguns preços, né? Se você usar mal sua voz, você vai ficar sem ela. Se você canta muito desafinado, você vai perder credibilidade. Porque lá na frente...
a conta vai chegar. Né? Gente, isso não é legal, isso não tá prestando, as pessoas vão entender isso. Né? Porque hoje, como você disse, a tecnologia corrige tudo. Você pode fazer desafinado ou mal feito aqui, os programas corrigem. Mas uma hora você vai ter que cantar ao vivo. E a hora de você mostrar o ao vivo, como vai ser? Então, esse momento de correr atrás, de aprender e fazer bem feito, ele chega, não tem jeito. É o que você disse. O mais ou menos não permanece, a pessoa tem que aprender. É muito bom isso. Você cantou agora o fim de semana que eu pedi, e você cantou num tom muito alto, um tom difícil para a maioria. Não sei nem como eu consegui, viu? Então. Não, é porque eu pensei, será que eu vou soltar essa voz? A gente nem dormiu direito, né? Então, você cantou ontem, você fez o show ontem, o DVD, enfim, não deve ter dormido muito, não, o normal. 1h30, 2 que eu consegui. Você teve já algum tipo de problema a ponto de um show você falar assim, não, eu não vou nessa nota agora? E é uma preocupação que você tem, porque assim, para quem cantou ontem, tem uma chance de não estar bem hoje. Sim, né? muita Mas chance. Você foi. Deus ajuda, né? As pessoas, ajudou aqui. Foi confiança. Nesse momento. Eu precisava cantar pra Val, pra você. E a Dininha também, essa música a gente gosta muito também, né? Das meninas que gravaram tão lindamente. Já aconteceu uma época, Pionte, da Edna e eu não estarmos cantando tão ativamente, tão sempre, vamos dizer assim. E eu fui, meio que, eu estive com a Silvia Pim, com a Silvinha, e ela falou, eu fui meio que tirando a voz do lugar certo de cantar. A Silvia fez muita gente que já veio aqui. Fez muita gente cantar direito ela é de novo. Ela é maravilhosa. Mas mesmo vocês que cantam muito, faz muita diferença? Muita. Demais, nossa. Muita. E aí eu comecei a ficar com a voz cansada, não conseguia fazer um show inteiro. A Edna a gente tinha que trocar de voz. Né? Essa menina, isso aqui é multi-uso, nasci de voz, tá feio, não fica triste. E aí a gente trocava muito. A Edna falou, você vai ter que buscar um tratamento. Aí fui falar com a Silvia, fizemos os exames. E eu estava com como é que chama? Uma fêmea? Pólipo. Um pólipo. Comecei o tratamento com a Silvinha. E ela falava para mim assim, assiste seus vídeos, imita você aqui, ó, nova. Quando criança, né? Você tem que imitar essa Diná aqui. Então aconteceu, e eu busquei o auxílio da Silvia, do Sérgio, da Edna, minha irmã. E eu... na verdade, o pólipo, eu tenho que dar o meu testemunho, que foi uma coisa que o otorrino falou, não, só com cirurgia. É uma bolinha. Isso, tipo uma verruguinha no caso. E aí ele falou, não, só cirúrgico. Eu falei, não, Jesus vai me curar. E me curou, né? Foi menos mesmo. De um mês. Voltei lá, a Edna falou assim, caramba, não tem mais. Eu falei, nunca vi isso, posso levar num congresso? Eu falei, pode, mas fala quem foi o curador e com todo amor e carinho. E aí eu voltei a cantar, porque eu não estava tendo mais a tal da quase, não era excelência, mas cantava até legalzinho, né, Dininha? Então, mas acontece. Mas o tom que afetou? Afetou porque eu não, a voz rachava, né? Eu tinha cansaço vocal. Eu pensava que eu ia chegar na nota e falhava. É desesperador. É terrível. Você está achando, eu estou dominando tudo. Não estou dominando nada. Você não tem o domínio. O pólipo foi no fechamento glótico, né? Sim. Foi aqui no meio da prega vocal. E uma voz saudável tem o fechamento da prega num todo. Se ficar o vão, aí é por onde passa o ar que dá aquela sensação... O tal do galinho. Que fala, o galinho vai falhar. Vai passar o ar. Vai ficar com a sensação de estar sempre rouca, é isso. E o que aconteceu nela foi isso, um pólipo no meio da prega vocal. E toda vez que ela ia cantar, dava essa sensação. A voz falhava, ficava rouca, etc. É triste, a gente fica desanimada, mas... O tratamento demorou muito? Não, a Silvia me ajudou muito, né, com os exercícios. A Edna também, porque ela passava... A Edna fez muitos cursos com a Silvia. Então, ela passava a Edna professora de canto. A Silvia falava, Edna, ela tem que fazer assim, passava os exercícios de fono, exercícios musicais. E cá estou eu, assim, mais ou menos legal. Graças a Deus, regular. Passou. Não, razoável, como diz o pai. Razoável, tem que melhorar ainda. Tenho que melhorar ainda. Pro meu pai, a gente sempre está razoável. Bom nunca. Não, mas é boa essa ideia. Raríssimas vezes meu pai falou que tá muito bom. Não, mas é sempre boa essa ideia, eu acho. Que sempre dá para melhorar. Não é? Sempre. Não, você tá fora. Você não vai falar. O galinho, que ficou muito engraçado na internet, sim. Tem um vídeo que eu acho que ninguém pegou ainda. O Zé Rico foi no Amigos e Amigos, que foi aquele programa depois que teve o Amigos. Os 6 ali, os 6 não, já eram 5. Tiveram um programa que recebiam um pessoal, acho que de sábado, e o Zé Rico foi. E pra você ver que nem não se mexia tanto em voz, ele dá um galinho. O Zé Rico, que é o Zé Rico. Pois é. O que é?
entrar errado na nota, é a respiração que tá errada, ou acontece? Não, e aconteceram alguns galinhos nesses últimos ensaios. Até ontem não tive essa percepção, mas no ensaio geral, que foi na segunda-feira, eu tive uns 2 na música que a gente ia cantar com as meninas. Uhum. Acontece assim, que você tá ali confiante, né? Você achando a última bolacha do pacote recheadíssima, e quando você vai, a voz falha. Não, mas é uma questão fisiológica, Fisiológica, né? não é? É a borda, ou a borda da prega vocal que você está usando que falha, ou por conta de ressecamento. Isso é uma questão fisiológica. É a prega vocal que não responde à altura aquilo que você quer fazer. O registro ou o fechamento, isso é fisiológico. Você prepara tudo, pensa na nota, que nem, né? E quando você vai executar, ela não tem controle. Eu estava também com uma fadiga de muitas horas de ensaio, muitos dias. Então, quando chegava no fim, ainda bem que o Leandro Bois não estava lá, nosso primucho, né? Porque eu dei foi um galinheiro, né? Que foi acontecendo no final do ensaio, entendeu? E a confiança é um problema também, Nossa, né? Não pode estar muito, senão pode relaxar, né? Não pode. Tem uma coisa que eu falo bastante aqui, para os cantores homens, isso é um absurdo. Que é, eu canto no tom mais alto possível e não admite baixar tom de jeito nenhum. Né? O Chororó falou que não tem problema nenhum, ele até prefere, ele até baixou isso é um profissional, tom. Né? Eles Exemplar. disseram aqui que um dos discos, não lembro qual foi, eles não gostam de ouvir porque tá muito alto. Eles falaram assim, não, bobagem, o Zé Rico subia, todo mundo quis, e eles não gostam do tom que foi gravado. Ele falou, não, eu baixei mesmo. Acho que ele baixou meio tom, um tom de alguma... Então, e ficou lindo. E ele fala isso como se fosse algo inteligente, porque de fato é. Mas ele é um dos poucos que admite isso. A maioria fala, não, eu canto nos originais. Que bobagem. Mulher tem essa bobagem também, assim, se você precisar baixar tom, é uma dor pra você, meu Deus, tô Imagina, cantando, eu quero né? baixar tudo isso. Aí ela falou, você tá baixando demais, porque aí minha voz fica, né, não fica tão confortável. Não tem essa vaidade. Não é isso, não. Da extensão da segunda voz, não pode ser tão grave. E existem músicas, que nem essa das meninas Maiara e Maraísa, que a Maiara canta mais alto. Claro, tem o timbre mais agudo que o nosso, que o meu. Mas aí eu pensei, acho que eu vou baixar. Mas aí o solo ficou ruim. Então tem música que às vezes nem dá para baixar, às vezes tem que aumentar. Não, no caso dessa música específica. Para que a voz tenha mais brilho e que eu consiga executar melhor, né, Edninha? Mas se precisar baixar e não ficar ruim da Edna fazer a segunda, eu não tenho problema com isso, não. E nós temos, na nossa trajetória, que a gente começou a cantar criança, então é uma gritaria que meu pai gostava, meu pai é da turma dos que, não, tem que aumentar. Isso, primeiros, homem. Exato. Os nossos primeiros não, discos tem que cantar. são... Eu nem sei como a gente cantava, era intuitivo. São era muito agudos. Então, já tinha a voz de criança, né? Exatamente. Criança já canta agudo naturalmente. E os tons eram assim, bem caprichados. E a gente teve sorte, né, do Brasil inteiro gostar. Do Brasil inteiro, na época de AM, que foi quando lançou a Sanfona Chonada, a gente cantando... Que era altíssimo, né? Altíssimo. Ela a gente gravou em Lá bemol, hoje a gente canta em Sol. Então seria Sol sustenido, a gente baixou para Sol. Meio tom. Eu canto hoje meio ensaiando. Tom só também, não deixou de ser alto. Exatamente, eu canto ensaiando, Verdade. eu canto em Sol sustenido, o tom original, não fica claro. Mas para cantar no show... Sol maior. Porque não é tão confortável num show, é isso? Exatamente. E porque, como diz o Chororó, né? Não precisa, né? A melhor claro que eu não frase... sou Chororó, né, gente? Eu não tô falando que esse ensinamento dele é válido e assim, e real. A frequência muito aguda, ela vai irritando também, né? Aquela coisa aguda, vai ficando desconfortável. É legal. Vai ficando estridente mesmo. Vai ficando desconfortável. Mesmo por esse repertório, pro Rodrigo eu mandava os tons e eu ensaiava. Tinha música que era em si e eu também achava legal em dó. E aí ele escolhia, em algumas vezes escolhia o tom mais baixo. Não, Diná, que ficou mais legal sua voz aqui. Uma ou outra que ele escolhia o tom mais alto que eu mandei, entendeu? Eu mandava em 2 tons algumas que eu tinha dúvida, né? Quem falou aqui que apanhou bem no começo foi o Chitão. Porque o Chororó era muito difícil de cantar, era muito alto, né? E aí ele até encontrar o melhor para os dois, o Chororó falou que às vezes tinha que adaptar para ficar bom pro Chitão. Para você, quanto mais ela baixar, é pior? Hoje não. Hoje eu tenho uma extensão pro grave maior, então hoje para mim, quando ela baixa o tom, fica até tranquilo. Mas quando éramos mais nova, eu tinha mais agudo que ela. Sim, sempre. E ela mais grave que eu. Sim. E meu pai espertamente fazia com que nós trocássemos as vozes, né, em determinado momento. Onde estava grave para mim e eu não alcançava, e estava agudo para ela, a gente trocava, fazia a parte dela, ela fazia a minha parte. Então, a gente sempre tinha uma saída para esses problemas, plano entendeu? B? Mas hoje, para mim...
Não pode baixar demais o tom, porque aí descaracteriza também, né? Mas baixar tom não é problema para nenhuma de nós, eu acho, né, Dini? Não é, não. Não é problema, não. Mas digo difícil. Não, também não. Não. Hoje não mais, porque hoje eu tenho mais grave. Eu tenho uma a Edna extensão tem pro uma grave bem maior do que já boa. tive. Bem maior. Tem cuidado? Vocês têm algum tipo de cuidado especial ou nada demais? Não, sim, eu utilizo as técnicas que a gente já aprendeu, né, que eu aprendi, e o aquecimento e desaquecimento, isso é fundamental. Isso é fundamental. Te conto até por conta da experiência de ontem, porque eu estava muito, muito prejudicada, minha voz estava muito prejudicada. Quase afônica. E lá no hotel, eu não sei o que aconteceu com o cheiro que tinha no quarto, o alvejante dos lençóis, não sei. Mas eu fiquei praticamente sem voz. Isso na madrugada antes Segunda-feira, não, da terça-feira, 3 da manhã, ela chorando, o Gui deu testemunha. Eu chorando porque eu tentei falar, minha voz não saiu. Ia gravar à noite, E né? o nosso vocal estava com a gente, né? O Sérgio estava comigo. E eu, desesperada, ele falou, não, fica tranquilo. E a gente fez um aquecimento. Foi e mesmo. assim, a voz veio pro lugar que precisava. Mais alto Então, um assim, quando você tem você fala isso, é o quê? Vem pro lugar que saiu do lugar, o que é? É você trazer ela para o registro certo, para a região certa. Porque você falar, por exemplo, aqui, o tempo todo aqui. Quando você for cantar, nesse lugar vai ficar horrível. E hoje a gente sabe desses estudos que se faz, que a voz tem o lugar perfeito, não perfeito, mas melhor que vai ficar a ressonância, o registro que você vai usar para cantar essa voz, a quantidade de ar, a quantidade de fechamento glótico. Você pode dosar tudo isso. Então, quando você estuda técnica, é aprender como funciona todo o seu trato vocal e seu aparelho fonador para isso. Então, você traz a voz para o lugar certo, você aquece a sua prega vocal, você deixa tudo dentro dos conformes, e se você não tem conhecimento para fazer isso, você passa aperto. E se não fosse isso, ontem eu tinha me lascado. Os exercícios de aquecimento são aqueles mais conhecidos. Tem aquele de soprar um canudinho. Isso depende de profissional para profissional. Tem alguns gostam do canudo, outros não gostam do canudo, mas os básicos são os vibratórios que fazem a irrigação, né, na prega vocal. É para isso? Para jogar sangue, para esquentar. A vibração de língua e de lábio serve para isso, né? Para jogar sangue, irrigar lá, e você vai fazendo de meio em meio tom, a prega vai esticando, vai alongando. E aí depois os vocalizes e tudo, depende de cada professor, depende de cada cantor, necessidade da música, se você vai para um tom muito agudo, se você vai ficar no médio, se você vai usar o registro denso, o registro tênue, então depende. Depende do que você vai precisar para o canto. Mas o aquecimento é fundamental. É aquecimento literalmente mesmo. Aquecimento como se faz? Exatamente. É quando você vai fazer. Pra jogar bola, Exatamente, mesma coisa. Tem um vídeo do Bruno, acho que você deve ter visto já, que deu polêmica, falando, o cara tá usando drogas porque ele faz umas caretas muito estranhas. Ele até repostou, porque o pessoal falava isso, o que ele tá usando? Falou, não, antes do palco ele realmente faz alguns exercícios estranhos, né? Faz toda a diferença, você fazer gestuais, zigomático, levantar, porque assim, quando a gente fala de ressonância, que a gente traz a voz pro seio da face, quando você ergue o zigomático, você ativa essa questão de trazer a voz para frente, de elevar a ressonância, fica mais fácil de cantar, você põe os agudos no lugar certo. Tudo é uma questão de conhecimento, de saber para que serve cada movimento do seu rosto, da sua laringe, da sua boca, da sua língua. Tudo está conectado, uma coisa está conectada com a outra. E você tem que relaxar, você tem que tensionar. Então você tem que aprender, você tem que ter conhecimento sobre isso. Aí, para desaquecer, são outros exercícios? Aí você, depende, se você cantou muito agudo, você traz a voz para a voz mais falada. Aquilo que você fez para alongar, você faz para ir trazendo, para ir encurtando a prega vocal. Não é tão simples assim, é uma coisa mais complexa, mas você consegue. Seria do agudo pro grave? Do agudo pro grave. Começa a falar mais baixo? Também. Em vez de parar de falar? Você começa... Primeiro você faz os exercícios. Se você fez o aquecimento crescente para fazer os agudos, quando você vai dizer que você faz o caminho de volta. Você vai fazendo para trazer a voz pro grave, para trazer dentro da sua região de fala, entendeu? E você acorda muito melhor.
Nossa Senhora, muito. Dá para muito. perceber a diferença. Nossa, muito. É manutenção isso, né, Pionte? É manutenção. É a mesma coisa que você levar o carro no mecânico, dar aquela geralzinha e tal. É manutenção. Você manter o seu equipamento funcionando bem. Por exemplo, um violeiro não deixa de trocar as cordas da viola pelo menos de mês em mês. Tem violeiro que troca toda semana. Por que você não vai ter esse mesmo cuidado, se você é um cantor, com a sua voz? Tem que aprender como que trata, como que lida, como que faz fazer bem o seu trabalho. É legal. É muito bom isso, né? É. E a toalhinha do Chororó depois do show. Ele sai quieto. enroladinho, verdade, né? tá E não tem certíssimo. camarim, não tem atendimento depois, é tudo antes, né? É pra descansar, pra ficar quieto Exatamente, exatamente. mesmo. Não é cansaço nem chatice, é Não, cuidado é mesmo. cuidado, é cuidado. Da voz, E né? precisa ter. Tanto que ele tá aí cantando maravilhosamente bem, do mesmo jeito que sempre cantou. É, ele fez aqui ao vivo, quando ele veio, Uhum. e ele deu, não foi o galinho, mas deu uma falhadinha. Eu falei, quer que mexe? Eu falei, não, pode. Não tem essa coisa, né? Não, de, porque tipo, é ser segurança, humano. confiança. Não, pelo amor de Deus. E Cantar, assim, assim. ele precisa provar o quê para as pessoas? Provar o quê, gente? Né? É o Chororó, nós estamos falando do Chororó. É impressionante, né? né? Você nunca. Você já chegou a dar aula, alguma coisa assim? Nunca quis ir pra esses lados? Não tenho o dom da didática, porque eu falo uma vez, a pessoa aprende e fala, aí eu vou igual meu pai, seu cabeçudo. Eu não tenho esse dom de passar, né? Eu talvez nem a paciência, não nasci, acho que para isso, Pionte. Não- Eu tô ainda aprendendo, eu acho que é isso, eu não consigo muito ensinar. Mas eu aprecio muito quem tem esse dom. Eu vejo a Edna com os ensinamentos. Tem outros professores, alguns que eu sigo, principalmente quando eu entendo, né, os exemplos que dão para a gente poder reproduzir. Mas não, nunca pensei e não acho que eu tenho essa capacidade, não, de ensinar a cantar. Ah, tá. A capacidade de ensinar A talvez cantar, não, é. né? De ensinar a cantar, é. Eu queria que vocês cantassem um pouco, já que vocês cantaram um pouco ontem, né? Só pra ver se tá bom de Só pra treino. ver isso, Esse tanto tempo. Sim. Que Eu música corto você as suas gostaria? tosses, É, tá? Obrigada, Pode por deixar. favor, obrigada. Fala uma música fácil, porque se aí vão, né, mudar, né, Gina? Isso É. Qual música que você Não, então, sugeriria? eu já devo ter pedido isso na outra entrevista, mas quem quiser assistir, inclusive, tá lá. Pode assistir, tem toda a história delas. Vou repetir toda a história verdade. das meninas agora. Só pra dizer, vocês nasceram onde mesmo? São Paulo, Paulo. capital, lá no Cambuci, na maternidade Cruz Azul. Vocês São são de Paulo. São Paulo, né? São Ninguém Paulo. acha que vocês Ninguém são de São acha, Paulo. Ninguém, nunca é. jamais. É. Ou você foi pra Minas tem muito tempo? 35 anos. Ah, Eu tá. moro lá. Tá 30. Então, por isso todo mundo acha que é uma dupla de Minas. né? Do Exatamente. triângulo e É. tudo. É porque a Diná fica também muito lá comigo, Fico, né? é. Então, Mas você nunca saiu de São Paulo? Não, nunca saí. Quer dizer, só pra casa do meu cunhado, né? Que eu não pedi pra ele casar com ela, então é mais... Não é, Gui? Casou com Obrigado, as duas, Gui. né? É. não é assim também. É. Vamos lá. Só na parte da despesa, né, Gui? Só no custo. Sim. Vocês cantaram Sanfona Chonada aqui. Coisas de criança. De criança não, mas de referência que vocês tinham. Que vocês gostam de cantar até hoje, por exemplo. A gente podia mostrar, por exemplo, a questão, não sei se nem se eu vou ter agudo para isso, mas quando a gente trocava as vozes, né? Mas aí eu faço agudo, então. Eu Como faço... é? Recordando sempre, eu vou... Eu faço agudo agora no começo? Você começa e eu faço... Nesta solidão minha alma fica triste, ponho-me a pensar. Em meu pensamento a triste saudade vive a torturar. Recordando sempre aquele grande amor que me abandonou. Ele foi embora e só a saudade comigo ficou. Quase que É que a amiga gente deu. fazia isso ao contrário, né? Você fazia esse falsete lá no alto? não? Eu fazia Você o puxou um falsete. tom alto, né? Obrigada, Edna. Agora a gente inverteu até o conceito. Eu fui fazer a primeira voz. Sim, era uma das coisas que a gente fazia. O que mais de criança? Tem as músicas que o meu pai, no Trio Alma da Terra, ele ensaiava as duplas e tocava sanfona. Tem umas músicas da época dele que a gente gosta, né? Que a gente sabe de ter ouvido, né? De ter ouvido, porque não existe registro dessas. Moreninha, moreninha, tu és minha flor querida. Eu preciso de você
pra enfeitar a minha vida. A primeira vez que a vi, eu fiquei apaixonado. Notei algo em você que me deixou encantado. Minha linda flor morena, quero você ao meu lado. Essa música não tem registro? Não, isso é a um gente, ensaio a gente do meu ouvia pai meu com as pai duplas ensaiando. dele lá. Torturando outra dupla, que não nós, né? Os ensaios que ele fazia. Meu pai muita tocava música sanfona com bonita. muita gente, né? E eles iam pra casa ensaiar e a gente foi captando. A gente lembra isso de Eu criança. sou carreteiro e sei trabalhar, lembra? Eu faço corrida pra qualquer lugar, levanto bem cedo já no clarear. Aí eu não sei mais. E vou lá no campo. Essa eu Do não ponto lembro. pro meu pão ganhar. É, muita música bacana dessa época do meu pai, viu? Mas você tá falando, essas músicas ninguém gravou? Não, só ele com o trio Alma da Terra. Eu já Não, falei e pra essa, Edna. essa sim, mas a outra não. Pra gente fazer um apanhado disso. Músicas singelas, bonitas, com melodias às vezes até rica, né, Edna? É verdade. Simples, algumas mais ricas. E é da época do meu pai. Passou muita gente ali na casa de vocês que acabou fazendo sucesso? Quando criança? Não, acho que não. Sucesso não, porque naquela época era bem mais complicado, né? Era difícil chegar a esse patamar que hoje os artistas chegam. Mas, assim, o métier era os recantos sertanejos, né? Então, Sim. essas duplas que meu pai ensaiavam eram as estrelas desses recantos. Aqui em São Paulo tinha muitos lugares em que era bar, era boate, em que os cantores, as duplas sertanejas se juntavam para cantar. Simplesmente isso. Ia lá todo mundo, juntava, põe 2 microfones lá e eles ficavam cantando. Então, esse era o ambiente que essas duplas cantavam, entendeu? Então, meu pai ensaiava e era o grande maestro de todos Tocava eles. pra todo mundo. Para ali. todo mundo. Eu devo ter perguntado isso na outra. O mais difícil que vocês conseguiram é o que todo mundo tenta. Sair da dupla, que é uma dupla boa ali, toca em casa ou toca em qualquer lugar, e virar um nome existente na música. O que colocou vocês na música? Foi alguém? Foi alguém de gravadora? Foi um programa? O que foi? Qual que foi o caminho ali? Na verdade, foi quando a gente começou a cantar, que meu pai começou a ensaiar, a gente começou a se inscrever em vários festivais, né? Muitos, muitos. Até chegar ao Festival Arizona da Rádio Globo. Foi que meu pai inscreveu. Nós participamos 2 vezes desse festival. Na segunda vez, nós nos classificamos... Na segunda? Foi na segunda vez. No ano seguinte, né? No ano seguinte, nós nos classificamos para ser as representantes da cidade de São Paulo, porque ele era um festival... Era só no nacional, né? interior. Pela Rádio Era Globo. nacional, né? E aí a gente conheceu no Em primeiro vários o Zancopé estados do Simões. Brasil. O radialista Zancopé Simões. E aí ele conhecia o Paulo Gaúcho, o José Felipe. E aí ele falou que o pai devia nos inscrever no ano seguinte. E aí ele também começou a falar da gente, né, para as gravadoras, né? E aí a RCA se interessou em gravar o nosso primeiro disco. Foi isso. E aí, na grande final, a gente nem chegou a cantar, porque antes da grande final, a gente conseguiu assinar o contrato com a RCA. E o prêmio do festival era uma assinatura com uma gravadora, né? Então a gente não precisou participar da final para ganhar o prêmio. A gente conseguiu assinar esse contrato com a RCA antes disso. E aí a gente lançou a Sanfona Chonada e o Zancopé liderou um movimento das rádios AM na época que tocou o Brasil inteiro a nossa música, né? Sanfona Chonada. Né? A gente Vocês passaram a existir por conta da Rádio Globo. Da Rádio Globo e intercessão direta do Zancopé Simões. Zanque, beijo, obrigada. Né, Dininha? Entendi. Porque cada um tem uma história diferente disso, né? Precisava de alguém... Não, mas tem o Zancopé que também buscou com os meninos a música Sanfona Chonada. E aí, desde então, eles sempre também traziam músicas pra gente. É verdade. O José Felipe e o Paulo Gaúcho. Vocês eram o quê? Tinha quantos anos? Ele tá querendo pegar a gente era muito criança. Eu acho que 3 e 5 anos. Eu com 3, claro. Era adolescente ainda? Não, pré-adolescente, né? Não sei, 7, 8, 9? Não, mais um pouquinho. Acho que era 11, 12 não tinha anos. 11. Não? Não chegou a ter? Não, nessa do início, não.
Não, mas dos digo, festivais. essa da rádio, a Sanfona Nacional, vocês eram muito Ah, não, a novos. gente lançou no ano de 85. É. Aí a gente, eu não lembro a idade, não. Eu tenho até que lembro, mas não vou falar. Sou louca? Tem que fazer contas. Não, eu sou de humanas. Você entende, né, amigo? Eu sou também. Eu demoraria muito tempo pra Exato. fazer a conta. E erraria depois. É isso aí, eu sou dessas aí. Não, então, assim, deram espaço pra gente muito nova cantando, é isso. Sim, Exato. que bom, né? Fez sentido, então, ali pra eles. Pô, E aí a gente teve a sorte, Piunte, de aí o Zancopé liderar, conhecer. E olha, aí foram nos apresentando e buscando música com José Fortuna e Carlos César, com o Dino Franco, quem mais? O João Pacífico. A gente foi tendo no nosso repertório e eles conhecendo a gente ia buscar e conhecendo e validando, né? Grandes e compositores. nos apoiando. Grandes Então, pessoas. isso também nos ajudou. Esse pessoal do meio mais poético, raiz, né? A gente gravou muita coisa deles. Eles nos conheceram no início, né? Conheceram o nosso dueto, o nosso pai também. E a gente teve essa validação deles. É muito legal também, né? Foi 85 o disco? Na verdade, saiu em 83, né, de Sanfona Nacional? Eu acho que 85, mas eu decorei errado, então, né? Eu acho que foi 83. 83? Existe um conflito aí. Eu Informação. vou pesquisar Pega aí e no te celular, falo né? depois. Eu tô tentando só fazer uma comparação, porque 85 já tinha o fio de cabelo. Né? Já então... tinha estourado. O fio de cabelo de 82 para 83. Então foi 85 a gente tava no mesmo. festival aí foi da 85 Arizona. mesmo, porque eu lembro de ouvir 81 o fio de e cabelo 82 e festival. a gente não tinha disco. Então foi 85 mesmo. Eu acho que, no calor de seus abraços, que a Meire disse aqui que é o maior sucesso, porque tem o Beijinho Doce, mas é uma virada que elas dão, mais midiática e tal. É depois, eu acho que 87, alguma coisa assim. Então vocês vieram antes dessa... Isso, Eu antes tô da pensando assim, explosão. tinha alguma mulher estourada? Tinha a Roberta Miranda, né? Nessa época já. A Roberta, a Sula Miranda A também. Sula, é verdade. Mas a a Roberta. Sula é mais pra depois, né? Depois, né? É final de 80, eu acho. Eu lembro da Roberta mesmo. Tinha a Fátima Leão trilhando, né? Começando junto com a gente, ela, o Felipe, Nossa, Falcão. Existe uma bagunça na minha mente aqui agora que eu vou ter que buscar. Eu vou me não lembrar não é nenhuma novidade. Também. Eu vou me basear pelas mulheres cantoras maravilhosas que a gente encontrava nas TVs. A Nalva, Mas a gente Fátima, encontrou com a Roberta começando. Sim, Com a Roberta começando então. Início. Ela não tinha nem gravado, por isso que eu tô falando dessa bagunça, porque quando a gente conheceu a Roberta, ela não tinha gravado o primeiro disco ainda. Entendeu? Então, eu preciso pensar. Entendi. Eu tenho que buscar essas informações. Então, agora bateu. Mais ou eu menos. sei tudo, mas não vou falar nada. Eu tô fingindo Porque assim a Roberta, que eu eu acho que a primeira porrada dela mesmo é de sim. 85. Que é mais ou menos ali isso, a época. Isso, exatamente. Que você estava... Podemos estar totalmente errados também. Não vai. Se ninguém pesquisar, verdade, nunca vai saber. Não, mas estamos certos. Vamos fazer esse compromisso. Vamos pesquisar e traremos as informações para vocês. Na verdade, até tenho algumas coisas, mas eu não falo porque as pessoas fazem conta. As pessoas são de exatas, algumas são. Eu sou de humanas. Não, mas você tá correto, é por aí mesmo, é isso mesmo. A primeira da Roberta é 85 mesmo. Que é São Tantas Coisas. Agora Exatamente. Tinha fugido. Aí e a gente conheceu ela antes disso, pouco antes disso. Ela estava mexendo para gravar esse disco. Então, é por aí mesmo. Você quer contar a sua história com o Chitão? Que você contou aqui? É muito boa aquela história. Né? Aquela história é legal. Da aula? Que você ensinou o Chitão, só que não. Você ensinou a segunda pro Chitão. É brincadeira, Chitão. Não é isso não. Nós temos um amigo em comum, né? Que foi meu colega de escola, o João Santana. E a gente não era seguidor do Chitãozinho e Chororó, nós éramos perseguidores. Demais, né? Onde eles era muito pior. É muito. Vixe Maria. Eu acho que eles viam assim, eles de novo. Opa, entra aí. Não era, Edna? Pelo amor. E aí onde eles iam, a gente tava atrás, não importava. Se Edna, o Chitão vai cantar, não sei onde a gente ia. Sendo aqui por perto, a gente ia, né? E uma das vezes, eles estavam no mosh. A gente era muito inconveniente também. Vamos ver, sabe? O Chitão tá no mosh. Vamos lá. O Chitão tá não sei onde. Aí, vamos lá. Então, eles estavam gravando o Somos Assim. E vamos lá e tal. E tava lá o Martínez, o Zé Homero, o Chororó tava gravando a voz dele e tal, o terminando. E o Chitão foi gravar a segunda voz. E eu sentei lá. Eu já tava assim... em delírio, né? Porque, assim, assisti os dois colocando
a voz no disco, eu fiquei. E eu sempre tive muita facilidade de decorar melodia. Então, eu cheguei acompanhando o Chororó, terminando de colocar a voz. Então, um determinado trecho da música eu já tinha decorado. Aí o Chitão entrou para gravar e todo segundeiro tem esse defeito, né? Ele não pode ouvir uma primeira que ele sai fazendo a segunda. É intuitivo. E ele cantando, tocando lá, e eu fui cantando junto com o Chitão. Fui fazendo e tal. Eu sinceramente, não me recordo. Não sei se ele ouviu eu fazendo ou se ele me perguntou algumas... Porque eles sempre foram, assim, extremamente gentis e generosos, né? E ele falou assim, Barbosinha, o que você está fazendo aí? Ou o que você está achando? Algo do tipo. E eu cantei uma frase para ele, né? A segunda. Ele falou, legal, vou fazer assim. E ele colocou o desenho que eu tinha colocado. Pra quê? Esse meu amigo, exagerado. Ah, ele tava junto. Ele estava, eu fui com casa, ele. E era sempre eu e ele atrás do Chitão e do Chororó. E aí ele ficou todo empolgado. Chegou lá em casa, aí, seu Barbosa. Você não tá entendendo, a Edna ensinou a segunda pro Chitão. E meu pai riu demais. Faz favor, João. É verdade, ensinou, seu Barbosa. ele divulga até hoje. É verdade, ela ensinou. E teve que cantar a música. Eu falei, João, não é assim, não. Mas a felicidade pra mim foi assim, foi o ápice da minha vida, foi esse dia, né? De acompanhar eles, né? Gravando e colocando voz, ainda... Dá um pitacozinho. Sim. Ensinar o Chitão, é isso. Veja bem, foi uma vírgula. Foi uma vírgula. Eu falei, olha, tira essa vírgula daqui, quem sabe se você puser ali. E ele acatou. Entendeu? E aí pronto, virou aula. O que importa é que a gente conta, né? Lógico, não e aí que te inspirou, aconteceu. você, olha, Chitão, obrigado, agora dá aula de segunda voz. Tem um curso, o primeiro curso. Isso, aqueles depoimentos de ex-alunos, põe ele. Eu acho, e fala, olha, o primeiro curso, né, no Brasil, a Edna Barbosa, e o primeiro aluno, ilustre Chitão. Desculpa aí, Chitão, mas a gente vai fazer assim. Isso, que eu fico com porque vergonha. mentiras sinceras nos interessam, Dona Edna. O que importa é se tá na internet, é verdade, né? Então tá. Mas vocês já eram famosos nessa época? Não, não era. Nada, Mas olha só que interessante. Muito antes disso, a gente já tinha disso gravado. Mas não, onde a gente já tinha soltado a sanfona. Um dia a gente foi famosa, Edna? Acho que não. Não, eu tô dizendo assim, a gente já tinha gravado. Sim, por isso eles não nos conheciam, chamava já de Barbosinha pra lá e pra cá. Exatamente, a gente já tinha gravado, sim. Pra lá e pra cá. Porque se for Planeta Azul, já é quase 90 ali, né? Já tinha gravado. A gente não sei se a gente já tinha feito, se eles já tinham um programa, a gente de vez em quando se encontrava em alguns programas. Não, muito mais que isso, a gente abriu um show deles no Garitão. Na onde? Garitão. Na onde, ótimo? Onde? Era uma casa de shows que tinha aqui em São Paulo. Nos anos da era paleozoica, você entrega muito. No centro, chamava Garitão. E a gente, eu, a Diná e meu pai, uma sanfona e 2 violões. Na verdade, acho que era só um violão, porque era só eu que tocava, a Diná não tocava. Uma sanfona e um violão fazendo a abertura do show do Chitão com o fio de cabelo explodindo. O que aconteceu isso com a gente? E aí a banda depois entrando e eles... Quando eu falo da generosidade deles, é porque é ímpar mesmo. Eles citaram o nosso nome, agradeceram pela gente ter feito a abertura do show deles. Então, assim, são artistas humildes e encantadores. Por isso que mora no meu coração e, assim, vocês vão ser sempre meus ídolos. Sempre, sempre, sempre. Que legal. É outro nível, né? Né? Eu tô lembrando aqui, eu viajei porque eu tô fazendo um texto sobre o disco de 85 deles. Vai sair um livro agora sobre discos de 85. É mesmo? Aí caiu pra mim o Fotografia. Que maravilhoso. Meu pai gosta muito dessa música. Muito lindo esse disco. Tem o Pago Dobrado, Fotografia. Tem Ela Chora Chora. Acho que é o primeiro counter da carreira deles. Exatamente. Tem Estrada. Estrada, por onde passei. Nossa Senhora. Tem algumas coisas do Chitão, fica assim, arquivadinha aqui na minha mente. Tem Filho de Maria. Do Moacir. Tristeza pra caramba. Eu tava... Franco. Eu tô viajando porque eu tô com o texto na cabeça. Eu tenho que entregar, eu não tô atrasado. Mas é um disco de 12 faixas em que 11 são tristes. Nossa. Dizer, mostrando como virou mesmo pra isso. E a única... Tem Ela Chora Chora, que é uma música feliz, mas ela chora. Ela chora. Então, assim, feliz não é tanto também. Não é muito, entendeu? mas não é muito. São 10 tristes e 2 normais, entendeu? Mas é bem Chitão e Chororó dessa época também. Verdade. Vocês querem fazer o favor de cantar uma música desse disco? Você lembra? A Diná não vai saber, tenho certeza. Qual? Do Ela Chora Chora? Desse disco. Estrada ou... Você lembra de Estrada?
Esse é o refrão, que não é um refrão, mas Eu voltei para este recanto de amor e carinho, nos lugares onde sorri com ela, hoje choro sozinho. Ó árvore que sustenta a cabeça deste sofredor, ó fonte, faça voltar também o meu grande amor. Eu voltei, quem sabe se aqui ela voltará pra mim. Matar esta saudade, me trazer felicidade, ou marcar o meu fim. Maravilhoso. Bonito demais. Maravilhoso. O Chororó é melhor no tom também. Essa música, se você for parar pra ler, ela é muito complexa. Ela tá falando da árvore, melodicamente também. Ela Também? vai pra um lado, depois ela vai pra outro e volta pra lá. E não... Ela é complexa mesmo. ela acelera no exatamente. meio do caminho, né? É. Não é moleza também, não. Não Nada é de graça, não foi à toa, né? Não foi. Muito rica. Vocês cantaram aqui, eu gosto de ver, eu acabei não filmando, eu sempre faço um vídeo. Então. E eu preciso que vocês cantem alguma outra coisa. Ele é peduncho, né? Não, aqui... Na primeira cantou muito pouco. Vamos fazer o que a gente... O que Deus mandou? Não, uma do... Somos Músicas, vamos fazer o Ficha Limpa. Nossa, Edna, você tem contra mim, Edna. Vamos mostrar. Edna, eu achei. Porque quando vai essa... Cadê o tom? A entrevista vai domingo agora já. Então, a gente já mostra o que vai vir no... Me dá um tom aí, né, Edna? Porque você não pegou nem só... Quem doer, esse é o tom. Falou, Edna. Quer baixar? Não, vamos aqui, se não ficar legal a gente faz de novo, tá? Doa quem doer, no caso eu tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida. Eu vou sofrer, mas não vou recair, mas já você vai precisar de mim. Doa quem doer, no caso eu tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida. Eu vou sofrer, mas não vou recair, mas já você vai precisar de mim pra te tirar do fundo desse poço que eu saí. Eu quero ver um dia vocês cantarem essa música com o Gustavo, porque ele vai dar um jeito de passar dessa voz. Ele e o Eduardo Costa, eles não conseguem. Uma notinha que seja, ele vai ter que subir. Seja cavaleiro, seja menino. Nem que seja uma arrancada só pra bater lá no prêmio. E o mais impressionante, ele consegue. Então. Prepara. Ele consegue. Ele tá só esperando pra... Aí acertou, então pode ir embora. Mas ele vai ter que bater. O Eduardo também, né? Também. Tem o Chororó já falou disso, o Deixa no DVD de 40 anos, lá de trás. O Eduardo, ele deu um jeito de conseguir subir no Chororó. Na nota, digo, não no Chororó, na nota. Porque ele não aguenta. Foi do falsete que ele mudou? Não sei, mas ele chegou. Ele conseguiu acertar a nota. E perderam toda a ilusão. Essa aí. Exatamente. E ficou bonito, né? No Pra Cantar Histórias, ele participou com a gente. E a gente não ensaiou, né? Foi lá na hora, tudo. Ele cantou... No nosso tom, danado. Nossa, pra desagradar as pessoas. Ele cantou no nosso, porque ele não mandou tonalidade, né? Difícil falar com ele no WhatsApp. Bem difícil. Ele responde quando ele lembra. Exatamente. E Orlando, amigo, manda o tom. Orlando, ó, a gente vê lá a hora que ele chegar, que tom que vai ser. Só que assim, a base leva pronta, né? Porque fica mais fácil de fazer o processo lá. Então levou no nosso tom. Ele chegou, ele nem perguntou. Viu? Ele não quis saber. Não, cantou ele ouviu a música e saiu cantando. Gente,
Ô, menina. Como assim? E Não é cantou bom que aí a lindamente. gente se anima Então, a assim, cantar mais. é É legal, impressionante. é. Eles vão fazer mais agudo, vão dar uma notinha pra cima. Algum jeito vai chegar. Mas eles vão fazer. Vai apertar. Vai ficar Entendeu? bonito, isso que é o pior, E eles né? vão fazer. É isso. Não, é muito bom. Eu tô pedindo demais. Tem 1h45 de conversa, pós-DVD. Mas essas coisas de música difícil, tem alguma música que vocês têm alguma... Dificuldade não, mas que precisa de uma atenção maior, porque se deixar... Você tem alguma coisa... Essa agora, né, Pionte? O que você acha disso aqui? Mas é mais por conta Pro meu de critério, tonalidade. né? Não, difícil Não, no tem. controle de voz. Falar assim, Sim. puta, isso O daqui... Chora-Peito, depois que a gente conseguiu, depois de uns 2 dias, colocar o vídeo, eu fui aprender e ficar mais confiante para cantar, sei lá, muitos meses O depois. Chora-Peito? O Chora-Peito. A própria Sanfona Chonada, eu vim ensaiar depois de alguns anos. A gente não tem nenhuma que exige mais do que o pressentimento. Ah, não, eu ia chegar lá, menina. Tem uma lista. Mas Pressentimento tá, vamos encerrar é- com Pressentimento pressentimento. É um apango que até a gente aprendeu com o Duriman Celestes, na verdade, né? E na época dos festivais, a gente cantava o Não Me Abandones, e sempre como do segundo da opção, que tinha que voltar para cantar mais uma música, a gente cantava Pressentimento. Sim. Né? O pressentimento é sempre essa uma... tem que ficar esperto, Eu vou porque pedir pra vocês se cantarem. brilhar. Ele ainda Eu quer vou filmar e vai filmar. lascar mesmo. Não, e no Instagram que não tem nem como corrigir nada. Assim, É, entendi. E depois me explica por que é difícil. O que é... Pode falar, o que é difícil nela? Pra quem Não, for ouvir agora. a questão é só a execução mesmo, porque você tem que prestar atenção na respiração. A voz... A afinação, A porque voz de é preferência muito descansada. aguda. A voz descansada, porque senão não vai sair, os registros têm que estar certinho, tal e coisa. Como você disse, tem que estar no lugar certo. Exatamente, tudo certinho, senão vai ficar, como hoje, por exemplo, não vai ficar tão bem executado, mas tudo bem. Qual que é o tom mesmo? Você é que é a Maria dos Tons. Quem quisera... Aqui? Querido... Acho que Tá aí vai. alto, né? Não, pode puxar. Você quer... Bom. Mas me fala o tom, né? Quisera... Isso, dá? Nós vamos fazer o agudo? Esse menino tá gravando, Edna. Ele vai acabar Não, comigo, não. Edna. Corta lá, você quebra. Se eu perceber a que esquina. não vai, a gente corta, porque ele não é confiável. Quebra a Edna. esquina lá na hora, você dá o tomo. Quisera viver a vida sempre contigo, mas é impossível o meu desejo. Teus olhos estão dizendo, querido, que vais me deixar, dizendo que os teus lábios outros lábios irão beijar. Ai, ai, ai. O tom tá mais baixo. Hoje Graças tá a bem Deus. difícil. Hoje tá bem Mas difícil pra de que fazer essa. uma música tão difícil de cantar assim, né? Você Imagina. não viu difícil. A parte difícil a gente não fez. Porque Ah, não é vai sair. verdade, tem Nossa. parte pior, eu bloqueei. Não vai sair. Não, é Vou usar- difícil vou usar- mesmo, vou né? usar. Só isso aqui. Não dá, tá bem dificinho. Essa é uma das. É com- Sapato velho também é chata. Eu acho que você pedia aqui naquele dia, assim. Que é Sapato velho difícil, também né? é chatinha, porque a harmonia é chata e a tonalidade sai de você, né? Não é você que sai da tonalidade. A sapato, do Roupa Nova, você fala. A tonalidade Quando sai. em dois fica bonito, funciona? Funciona porque a Edna... Ela faz foi umas 15 preenchendo, vozes, Exato. Ela junta, acho que várias vozes, e foi o que eu falei pra ela. Como eu sei da capacidade da minha irmã, eu falei, Edna, faz assim, cria uma segunda voz pra Sapato Velho, que eu gosto muito. Ela, o quê? Como assim? Aí ela ficou... Eu falei assim, mas Aí ficou lá uns 10 Você já viu minutos, quantas fez. pessoas cantam aquela música? São as 5? Pois São é, cinco o Roupa vozes? Nova. 5 vozes, E o Boca Livre, é o Boca Livre que gravou o Sapato Velho? Não, quem foi, meu bem, que gravou O Roupa Nova? É. O Roupa Nova que fez o Sapato Velho, Edna. Não, mas tem... com aquela mão de voz aí, foi realmente Isso, foi o o Roupa Nova, tá o certo. sucesso deles, claro. E aí tem 1 milhão de vozes, ela falou assim, você faz a segunda. Eu falei, então lascou-se. Eu vi o Roupa Nova esses dias num programa de rádio, eles foram. Tipo, não sei se era um podcast, era um programa de rádio. E eles fizeram.
E mesmo eles apanham, não é um negócio Não tão... é simples. Eles fizeram um não pedaço, é mas se simples. bobear... É que se um não. faz mais aí ou menos, já fica sa- horrível. Não, é o que eu tô Tira te outro. falando. A tonalidade sai de você, não é você que sai dela, não. Ela sai de você, ela vai embora. E Já se- tá todo mundo, efeito cascata, E né? se um erra e você tá meio ouvido nele, ferrou, né? Não, porque uma voz depende da outra, não tem jeito. Ele é chato, é bem complicado essa. É a folia de reis mais difícil de fazer. É. Né? Pô. Exatamente. Ó, então, quase 2 horas de papo aqui. Bom demais, foi muito Não, bom. é muito bom. Bom, o pessoal gosta muito de vocês, né? Eu acho que... eu até falei disso outro dia, lá num encontro lá no Rio. A internet tem todos os lados negativos, mas tem um lado muito positivo de trazer a história de duplas que não estavam no digital pro digital. Exatamente. Tem muita coisa de vocês que muita gente não tinha acesso. Não tinha mais. Sei lá, nos anos verdade. 90, eu não conseguiria um disco dos anos 80 ali. Se eu fosse num É. sebo, se saiu de catálogo, não Sim. teria mais. Hoje dá pra ouvir quase tudo de vocês, da carreira inteira, É. no celular ali. Porque se não é a gente que coloca, os que tem os discos fazem, né? Os áudios e sim. colocam. Alguém faz ali. Uhum. Mesmo as próprias gravadoras que têm os direitos acabam fazendo, você nem Exatamente, sabe. Né? é verdade. E eu acho que vocês são um dos homens que se beneficiam muito disso, né? Tem muita Demais. gente hoje que conhece vocês e que não tinha nem nascido quando vocês começaram o primeiro disco. E eu acho que isso vai melhorar mais ainda, assim, sabe? Ainda Deus mais quiser. trazendo. Sempre que traz algo novo, puxa o que vem de trás, na questão do Exato, algoritmo. Exato. Então acho que vai ser eu fico feliz, assim, porque o pessoal de internet tudo gosta muito de vocês, consome muito vocês. E a gente espera isso mesmo, né, Pionte? Porque esse DVD foi um sonho que a gente conseguiu realizar e de uma forma tão bonita ontem, foi tudo tão lindo, com presenças tão especiais, e que seja realmente um trabalho de muitos frutos e que as pessoas procurem e busquem os nossos trabalhos e que a gente possa cantar pelo Brasil afora tudo que a gente sempre quis fazer junto com todo mundo, sabe? Mostrar isso para o mundo. É legal, vai ser muito legal. Eu tenho certeza, assim. Você falou que uns 40 dias. Esse é o plano, né? Esse é o É plano. o segundo semestre, né? Não tem como. Sim, Já segundo. estamos quase lá. Exatamente. Pô, que bom, né? Que tem música de destaque, vocês já sabem se vai sair alguma antes? De trabalho, vocês escolheram coisa assim? Não, ainda não. Porque assim, tem tanta coisa legal, né? Eu gosto também. As músicas vendo? Eu inéditas gosto. também são. Então, eu não É. sei. Sinceramente, eu não sei. Eu acho que a gente vai ter que sentar e ouvir a opinião das pessoas envolvidas, das equipes, para a gente saber o que é que a gente vai sair trabalhando. Aí, esse não é um fator que está decidido ainda, não. A gente vai ter que pensar. E pra quem quer ver a história de vocês, tem um vídeo no YouTube, que eu não assisti agora, eu assisti faz tempo, de vocês bem novas, de roupa branca, no programa... Não era Som Inesita. Brasil? Som Brasil, Som verdade, Brasil. verdade. É Som Brasil da Cultura, não era Som Brasil. Não, Não, tem Som a- Brasil era da Globo. Era da Globo né? mesmo, aquilo É. era Globo, era É. Globo ali. Som Brasil tá. era da Globo. E tem também um É, especial do Viola Minha Viola, que fala uma trajetória mini da trajetória gente na época, dentro do programa, né? Mas esse vídeo que você está falando eu já assisti também. É o Essa registro mais antigo que tem? Eu no acho YouTube? que é. Que a gente tá... É um programa do Tonico Tinoco, Do Tonico não é? Tinoco. Pode ser, que vocês É. estão de cabelão. Cabelo da Estão de Tuia? cabelão. Cabelão, né? É isso mesmo, é. Aquele, eu acho que é o registro mais antigo que a gente tem, é aquele. Mas antigo assim, mas foi na mesma época do Sanfona Chonada Sim, na né? Inesita, Foi- porque foi. naquela época tinham muitos programas, né, de Era televisão tão que a gente bom. fazia. Então, esse da Beira da Tuia e a Sanfona Chonada no Viola Minha Viola tem mais ou menos a mesma idade. Então, na Beira da Tuia não foi só de rádio, então. Não, foi teve televisão, também. teve. TV. E tem um registro, tem um vídeo na internet nós cantando na Beira da E o pai Tuia. tá tocando sanfona. Com o Tonico Claro, Tinoco né? apresentando. Sim. Muito Ah, tá. legal. Tá no YouTube? Tá. Ah, muito legal. Então quem quiser procurar... Eu não Sim, lembro qual sim. que é a música, né? Mas eu Eu lembro dessa que foi sanfona chonada. Foi. Eu tava facinho. Eu acho que foi, realmente. Saía Sanfona muito? Chonada. Nossa, Não, muito nem fazia bom. força, Eu não fazia. Voz de criança. Eu né? olho assim e falo, gente, cadê essa menina, gente? Que cantava assim, mas também o pai Tem ensaiava sim, toda tem hora, sim, né? esse registro do Beira da Tuia com Tonico Tinoco. Pô, muito legal. Então, tem esses registros, tem a entrevista de vocês completa aqui, que quem quiser saber o passo a passo de como eles fizeram. lá tá Chegamos- tudo certinho. Tá, a biografia autorizada delas tá lá. Então, Tá eu queria muito agradecer a vocês. Que isso, a isso, gente Deus, que agradece. Não demorem 3 anos de novo Não Não demoraremos. pra vir.
Eu fiquei muito feliz de vocês terem voltado e terem com o projeto já, né? Com Que as coisa coisas boa. E a gravadas. gente ficou muito feliz de vir aqui te contar isso, apesar do senhorito não ter ido lá. Não é eu que tava esperando, pra criar... Não, a gente agradece. Mas foi com muita alegria que a gente veio aqui te contar de tudo e relembrar, né, as coisas que a gente já falou aqui e tudo mais. Muita alegria e cansaço. A gente veio e falei, não, vamos lá. A gente já viu o Piunte, a Val, que está sempre sensacional. Você Ó, rimou, sou repentista, Val. Conhecemos sua irmã, uma querida também. Que tá sempre Sim, ali, assessora. você com cabelo diferente. Lace agora é vida, não é? É lace? É acessório. É isso que fala. Eu não... A próxima vez eu vou vir morena. Me Ah, aguarde. Ou trans, ou curto. No outro tava meio Chanel, não é? Isso, exatamente. Exatamente. A gente que agradece sempre, Piunte, porque estar aqui com você nos anima sempre, né, Edna, claro. a contar sobre a nossa vida, com todos que a gente participa, né? E a gente agradece sempre o convite, essa deferência com a nossa dupla, com a nossa história. E muito E sem obrigada. contar o prestígio do seu canal, do seu podcast, que assim, toda vez que a gente vem aqui é um boom lascado, todo mundo fala, todo mundo comenta, e é sempre... Mesmo você pedindo 67 músicas que eu cantava quando eu tinha 5 anos, e depois de um dia... Quantos dias? A gente vem cantando há uns 15 dias sem parar, né? Fora ontem até 3 da manhã, mas olha, o que a gente não faz por você, né, Pi? Muito obrigado, dessa vez sem polêmicas, tá vendo? Não vai ter nenhum problema depois. Ela podia ter falado o nome da dupla lá que falou, é só a segunda voz. É verdade. Eu tô tentando lembrar, mas não O lembro. que é isso que eu tô falando? Eu falei isso? Falou e você não entregou o nome. Não entregou, ela já Mas aí esqueceu. na chamada, você falou, quem é a dupla? Isso aí, eu vamos falei tentar. Porque precisa do clique. Uma enquete. Quem é a dupla? Eu já fiz isso, funcionou já. E as pessoas são não acertam, terríveis, então... Vocês são terríveis. Não direi. Na próxima eu não tenho a entrevista menor a gente... ideia. Quem sabe? Vamos tentar arrancar isso dela. Muito obrigado. Um beijo, Obrigada a você, beijo, Piunte. beijo. Obrigada.